Capítulo 11. Don't worry, be happy. Carter. Como sempre. Sed e Wal vão procurar uma sombra amiga enquanto Zia e eu escoltamos um fantasma assassino psicótico até seu depósito de magia proibida cercado de armadilhas. Caramba, quem será que levou a melhor? O rainha egípcia saiu do mundo inferior para o Nilo como uma baleia emergindo. Sua roda de paz remexia a água azul. As chaminés cuspiam fumaça dourada no ar do deserto. Depois da penumbra do Dua, o sol era ofuscante. Quando meus olhos se ajustaram, vi que descíamos a correnteza, na direção norte, então devíamos ter emergido em algum lugar ao sul de Mênfis. Nas duas margens, a área verdejante de várzea coberta de palmeiras avançava pela névoa úmida. Algumas casas salpicavam a paisagem. Uma picape velha seguia aos solavancos pela estrada paralela ao rio. Um veleiro deslizava a bombordo. Ninguém prestou atenção a nós. Eu não sabia exatamente onde estávamos. Podia ser qualquer lugar ao longo do Nilo. Mas, considerando a posição do sol, já era final da manhã. Havíamos comido e dormido no reino de meu pai, imaginando que não poderíamos fechar os olhos enquanto Setne estivesse sob nossa custódia. Não havíamos descansado muito, mas estava evidente que tínhamos ficado mais tempo lá embaixo do que eu imaginava. O dia estava passando. No dia seguinte, ao amanhecer, os rebeldes atacariam o primeiro Nomo e Apophis se levantaria. Zia estava a meu lado na proa. Ela havia tomado banho e usava roupas limpas, camiseta de estampa camuflada e calça cargo verde-oliva com a barra para dentro dos coturnos. Talvez não pareça glamouroso, mas na luz da manhã ela estava linda. Melhor de tudo, ela estava ali pessoalmente, não um reflexo na tigela de vidência, não um shabti. Quando o vento mudou de direção, senti o perfume de limão do shampoo dela. Estávamos apoiados na murada e nossos braços se tocavam, mas ela não parecia se incomodar. Sua pele era muito quente. Em que está pensando? Perguntei. Ela se esforçou para olhar para mim. De perto, os pontos verdes e pretos em seus olhos cor de âmbar eram meio hipnóticos. Estava pensando em Ra? Ela respondeu. Imaginando quem está cuidando dele hoje. Tenho certeza de que ele está bem. Mas fiquei um pouco desapontado. Eu estava pensando no momento da noite passada em que ela segurara minha mão na sala de jantar. Às vezes é preciso seguir o coração. Aquele poderia ser nosso último dia na Terra. Se fosse, eu devia contar a Zia meus sentimentos. Quer dizer, eu achava que ela sabia, mas não sabia que ela sabia. Então? Ai, droga, que dor de cabeça. Zia, comecei a falar. Setne materializou-se perto de nós. Muito melhor. À luz do dia ele quase parecia ser de carne e osso, mas, quando deu uma volta para exibir as roupas novas, seu rosto e as mãos tremeluziram como projeções holográficas. Eu tinha lhe dado permissão para vestir algo diferente da tanga. Na verdade, eu insistira. Mas não imaginara que seria um traje tão impressionante. Talvez ele estivesse tentando fazer jus ao apelido que Sed inventara, Tio Vini. Ele vestia paletó preto com ombreiras, camiseta vermelha, calça jeans nova e tênis de uma alvura ofuscante. No pescoço usava uma corrente pesada de ouro de anques interligados. Em cada dedo mindinho havia um anel do tamanho de um quebra-queixo, com o símbolo de poder, Was, incrustado em diamantes. Seus cabelos haviam sido penteados para trás com ainda mais óleo. Os olhos estavam delineados com col. Ele parecia ser da máfia do Egito Antigo. Então notei que faltava algo no conjunto. Ele não parecia estar com as fitas de Hathor. Vou confessar, entrei em pânico. Gritei a palavra de comando que Zia me ensinara. Taz. O símbolo para amarrar se acendeu no rosto de Setne. As fitas de Hathor reapareceram em torno do pescoço, dos punhos, dos tornozelos, do peito e da cintura de Setne. Elas cresceram de maneira agressiva, envolvendo-o em um tornado cor-de-rosa até ele ficar completamente enrolado como uma múmia, apenas com os olhos à vista. Ele protestou. Respirei fundo. Depois estalei os dedos. As amarras se encolheram, voltando ao tamanho normal. Por que fez isso? Setne perguntou. Não vi as fitas. Não viu? Setne riu. Carter. Por favor, parceiro. Isso é só uma ilusão, uma modificação estética. Não posso me livrar realmente destas coisas. Ele estendeu os pulsos. As fitas desapareceram e reapareceram. Viu? Só as estou escondendo, porque cor-de-rosa não combina com minha roupa. Zia Buff. Nada combina com essa roupa. Setne olhou para ela irritado. Não precisa ofender, boneca. Relax, ok. Já vi o que acontece. Uma palavra de vocês e fico todo amarrado. Sem problemas. O tom dele soava muito razoável. Setne não era problema. Ele ia cooperar. Eu podia relaxar. No fundo de minha mente, a voz de Horus disse, cuidado. Levantei minha guarda mental. De repente vi os hieróglifos flutuando no ar à minha volta, fiapos de fumaça quase invisíveis. Obriguei-os a desaparecer, e eles chiaram como mosquitos atingidos por uma raquete elétrica. Para com a magia, Satna. Só vou relaxar quando nosso assunto estiver resolvido e você voltar aos cuidados de meu pai. Agora, aonde vamos? Uma expressão de surpresa momentânea passou pelo rosto de Setne. Ele disfarçou com um sorriso. Claro, sem problema. Bom ver que a magia de caminho dos deuses está funcionando bem para você. Como vai aí dentro, Horus? Zia resmungo impatient. Apenas responda a pergunta, seu verme, antes que eu queime esse seu sorriso. Ela estendeu a mão e chamas envolveram seus dedos. Zia, opa, falei. Eu já a vira zangada antes, mas a tática queimar sorriso parecia um pouco radical até para ela. Setne não pareceu se preocupar.
Ele tirou um estranho pente branco do bolso do paletó. Aquilo eram ossos de dedos humanos? E penteou os cabelos cebosos. Pobre Zia, ele disse. O velho está afetando você, não é? Já começou a ter problemas com controle de temperatura? Vi algumas pessoas em sua situação sofrerem combustão espontânea. Não é legal. As palavras obviamente a abalaram. Seus olhos transbordavam ódio, mas ela fechou a mão e apagou as chamas. Vil, desprezível, calma, boneca, Setne falou. Estou apenas manifestando minha preocupação. Quanto a nosso destino, sul do Cairo, nas ruínas de Mênfis. Fiquei pensando o que ele pretendia dizer sobre Zia. Decidi que não era hora para perguntar. Não queria os dedos flamejantes de Zia em meu rosto. Tentei lembrar o que eu sabia sobre Mênfis. Era uma das antigas capitais do Egito, mas fora destruída séculos atrás. A maior parte das ruínas estava enterrada sob o Cairo moderno. Havia algumas áreas espalhadas ao sul, pelo deserto. Meu pai provavelmente me levará para sítios arqueológicos naquela área uma ou duas vezes, mas eu não tinha nenhuma lembrança clara. Depois de alguns anos, todas as escavações meio que se misturavam. Onde, exatamente? Perguntai. Mênfis era bem grande. Said Nexu as sobrancelhas. Com certeza. Cara, os momentos que vivi no Beco das Apostas, mas deixe para lá. Quanto menos você souber, parceiro, melhor. Não queremos que nosso amigo serpentino do caos pegue informação da sua cabeça, não é? Falando nisso, é um milagre que ele ainda não tenha visto seus planos e mandado algum monstro horroroso detê-los. Você precisa realmente desenvolver suas defesas mentais. Ler sua mente é muito fácil. E quanto à sua amiga aqui, ele se inclinou para mim com um sorriso. Quer saber o que ela está pensando? Zia entendia as fitas de Hathor melhor do que eu. Imediatamente a fita em torno do pescoço de Setne ficou mais apertada e transformou-se em uma coleira rosada com guia. Setne tossiu e levou as mãos ao pescoço. Zia segurava a outra ponta da guia. Setne, você e eu vamos à cabine de comando, ela avisou. Você vai informar o capitão exatamente aonde estamos indo ou nunca mais voltará a respirar. Entendido? Ela não esperou pela resposta. Ele não poderia ter falado nada de qualquer forma. Zia o arrastou pelo convés e escada acima como se ele fosse um cachorro muito desobediente. Assim que eles desapareceram dentro da cabine de comando, alguém riu a meu lado. Lembre-me de nunca arrumar briga com ela. Os instintos de Horus se ativaram. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, já havia invocado meu cópes do Dua e firmado a lâmina curva no pescoço do visitante. Sério? O deus do caos perguntou. É assim que se recebe um velho amigo? Set estava calmamente apoiado na murada, usando um terno preto de 3 peças e um chapéu fedora da mesma cor. A combinação contrastava com sua pele vermelhosangue. Na última vez que eu o vira, ele estava careca. Agora tinha trancinhas decoradas com rubis. Os olhos negros brilhavam por trás de óculos redondos e pequenos. Com um arrepio, percebi que ele estava imitando Amós. Pare com isso. Apertei ainda mais a lâmina no pescoço dele. Pare de deborrar de meu tio. Ele se fez de ofendido. Debacar? Meu querido menino, a imitação é a forma mais sincera de elogio. Agora, por favor, podemos conversar como seres semidivinos civilizados? Com um dedo ele afastou o cópes do pescoço. Abaixi a lâmina. Agora que havia superado o choque inicial, eu precisava admitir que estava curioso para saber o que ele queria. Por que está aqui? Perguntai. Pode escolher. O mundo acaba amanhã. Talvez eu queria me despedir. Ele riu e acenou. Tchau. Ou quem sabe eu queria explicar. Ou alertar você. Olhei para a cabine de comando. Não conseguia ver Zia. Não ouvi nenhum alarme. Ninguém mais parecia ter notado que o deus do mal acabará de se materializar em nosso barco. Sete seguiu meu olhar. Que coisa aquele Setne, hein? Adoro aquele cara. Posso imaginar, resmunguei. Ele foi batizado em sua homenagem? Não. Setne é só um apelido. O nome verdadeiro é Cain Vazet, então dá para entender porque ele gosta mais de Setne. Espero que ele não mate você logo. Setne é muito divertido, até matar você. Era isso que você queria explicar? Sete ajeitou os óculos. Não, não. É a história com Amós. Você entendeu errado. Você está falando de quando o possuiu e tentou destruí-lo? Perguntai. E quase arrebentou a mente dele? E que agora quer fazer isso de novo? As duas primeiras, verdade. A última, não. Amos me chamo, Garoto. Você tem que entender, eu nunca poderia ter invadido a mente de seu tio se ele não tivesse também algumas de minhas qualidades. Ele me entende. Segurei minha espada com força. Eu também entendo. Você é mau. Cedriu. Você chegou a essa conclusão sozinho? O deus do mal é mau? É claro que sou, mas não sou o puro mal. E também não sou o caos puro. Depois de eu ter passado um tempo na cabeça de Amós, ele entendeu. Sou como aquele jazz improvisado que ele adora, o caos dentro da ordem. Essa é nossa ligação. E ainda sou um deus, Carter. Eu sou, como vocês dizem, a oposição democrática. Democrática? Sim, claro. Sete abriu um sorriso malicioso. Tudo bem, eu quero dominar o mundo. Destruir quem atravessar meu caminho? É claro. Mas aquela serpente Apophis, ele exagera. Quer transformar toda a criação em uma grande sopa primordial de confusão. Qual é a graça disso? Se eu tiver que escolher entre Ra e Apophis, vou lutar ao lado de Ra. É por isso que Amós e eu temos um acordo. Ele está aprendendo o caminho de Sete. Eu vou ajudá-lo. Meus braços tremiam.
Eu queria cortar a cabeça de Sete, mas não sabia se tinha força para isso. Também não tinha certeza de que isso o machucaria. Horus me mostrará que os deuses tendiam a desprezar ferimentos simples, como decapitação. Você espera que eu acredite que vai cooperar com Amos? Pergunte-ai. Sem tentar dominá-lo? Claro, vou tentar. Mas você devia confiar mais em seu tio. Ele é mais forte do que você imagina. Quem você acha que me mandou vir aqui explicar? Uma descarga elétrica percorreu meu corpo. Eu queria acreditar que Amos tinha tudo sob controle, mas era Sete. Ele me lembrava muito o mago fantasma Setne, e isso não era bom. Você já explicou? Respondi. Agora pode ir embora. Seth deu ombros. Tudo bem, mas acho que ainda havia algo mais. Ele bateu com o dedo no queixo. Ah, sim. O alerta. Que alerta? Porque normalmente quando Horus e eu lutamos, devia ser eu responsável pelo que está prestes a matar você. Mas desta vez não sou. Achei que você devia saber. É fato que Apophis está copiando minhas táticas, mas, como eu disse, ele tirou o chapéu e se curvou, os rubis cintilando em suas trancinhas. Imitação é elogio. O que você? O barco adernou e rangeu como se tivéssemos batido em um banco de areia. Na cabine de comando, o sino do alarme repicou. A tripulação de globos brilhantes voou em pânico pelo convés. O que está acontecendo? Agari é Murata. Ah, deve ser o hipopótamo gigante. Sete falou com um tom casual. Boa sorte. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça vermelha enquanto uma forma monstruosa se erguia do Nilo. Você talvez ache que um hipopótamo não provoca pavor. Gritar hipopótamo não tem o mesmo impacto que gritar tubarão. Mas vou lhe dizer, quando rainha egípcia adernou, com a roda de pá saindo completamente da água, e vi aquele monstro emergir das profundezas, quase descobri quais eram os hieróglifos para sujei a calça. A criatura com facilidade tinha o tamanho do barco. Sua pele reluzia roxa e cinzenta. Enquanto se erguia perto da proa, ela cravou os olhos em mim com maldade inconfundível e abriu uma boca tão grande quanto um hangar. Os pontudos dentes de baixo eram maiores que eu. Olhando para a garganta da criatura, eu me sentia como se estivesse vendo um túnel rosado direto para o mundo inferior. O monstro poderia ter me comido ali mesmo, com a proa. Eu teria permanecido paralisado em vez de reagir. Em vez disso, o hipopótamo urrou. Imagine alguém acelerando uma moto off-road e depois soprando uma trombeta. Agora imagine esses sons amplificados 20 vezes, chegando até você em um sopro com fedor de peixe podre e esgoto. É assim o grito de guerra de um hipopótamo gigante. Em algum lugar atrás de mim Zia berrou, um pouco atrasada, na minha opinião, hipopótamo. Ela cambaleou pelo convés agitado em minha direção, com a extremidade de seu cajado em chamas. Nosso camarada fantasmagórico Setne flutuava atrás dela, sorrindo de satisfação. Aí está. Setne sacudiu os anéis de diamantes de seus dedos mindinhos. Eu disse que Apophis ia mandar um monstro para matá-los. Você é tão esperto. Grady-eye. Então, como detemos? Brar. O hipopótamo empurrou o rainha egípcia com a cara. Caí para trás e bati na parede do convés. Pelo canto do olho vi Zia lançar uma coluna de fogo na cara da criatura. As chamas entraram direto pela narina esquerda, o que só enfureceu o hipopótamo. Ele bufou fumaça e bateu no navio com mais força, jogando Zia no rio. Não! Eu me levantei aos tropeços. Tentei invocar o avatar de Horus, mas minha cabeça latejava. Era impossível me concentrar. Quer um conselho? Setne flutuava perto de mim, sem se abalar pela agitação do barco. Eu poderia lhe dar um feitiço. O sorriso maléfico dele não me inspirou muita confiança. Fique quieto! Apontei para as mãos dele e gritei. Tás! As fitas de Hathor amarraram seus punhos. Ah, por favor! Ele reclamou. Como vou pentear o cabelo desse jeito? O hipopótamo me encarou por cima do guarda-corpo. Seu olho parecia um prato negro e engordurado. Na cabine de comando, lâmina suja de sangue soava o sino de alarme e gritava para a tripulação. Todo leme a bombordo. Todo leme a bombordo. Ouvi Zia tossir e se debater na água, o que pelo menos significava que ela estava viva, mas eu precisava manter o hipopótamo longe dela e dar ao rainha egípcia um tempo para desencalhar. Peguei minha espada, corri pelo convés inclinado e pulei direto para cima da cabeça do monstro. Minha primeira descoberta: hipopótamos são escorregadios. Tentei me segurar, o que não é fácil enquanto se empunha uma espada, e quase caí deslizando pelo outro lado da cabeça antes de prender o braço livre na orelha do monstro. O hipopótamo rugiu e me sacudiu como se eu fosse um brinco. Vi de relance um barco pesqueiro passando tranquilamente por nós como se não houvesse nada de errado. A tripulação de globos do rainha egípcia voava em torno de uma grande rachadura na popa. Por apenas um momento vi Zia se debatendo na água, uns 20 metros rio abaixo. Depois ela afundou. Reuni toda a minha força e enfiei a espada na orelha do hipopótamo. Brar! O monstro sacudiu a cabeça. Eu me soltei e fui lançado para o rio como uma bola de basquete numa cesta de 3 pontos. Eu teria atingido a água com força, mas no último segundo me transformei em falcão. Eu sei, parece maluco. Ah, a propósito, eu por acaso me transformei em falcão. Mas é uma magia razoavelmente fácil para mim, já que o falcão é o animal sagrado de Horus. De repente, em vez de cair, eu voava acima do Nilo. Minha visão era tão aguçada que eu conseguia enxergar ratos na várzea. Vi Zia se debatendo na água e também cada pelo no focinho gigantesco do hipopótamo. Mergulhei para o olho do monstro, atacando-o com as garras. Infelizmente era protegido por uma pálpebra grossa e um tipo de membrana.
O hipopótamo piscou e urrou, irritado, mas era evidente que eu não o havia machucado. O monstro tentou me abocanhar. Eu era rápido demais. Voei até o barco e pousei acima da cabine de comando, tentando recuperar o fôlego. O rainha egípcia havia conseguido virar lentamente e abrindo distância do monstro, mas o casco sofrerá avarias sérias. Fumaça saía das rachaduras na popa. O barco estava adernando a boroeste e lâmina suja de sangue continuava soando o sino de alarme, o que era muito irritante. Zia se esforçava para continuar boiando, mas havia se afastado do hipopótamo e não parecia correr perigo imediato. Tentou invocar fogo, o que não é fácil quando se está se debatendo em um rio. O hipopótamo balançou de um lado para o outro, aparentemente procurando o pássaro irritante que havia cutucado seu olho. A orelha do monstro ainda sangrava, embora minha espada não estivesse mais lá, e sim talvez em algum lugar no fundo do rio. Finalmente o hipopótamo voltou a atenção para o barco. Setne apareceu a meu lado. Seus braços ainda estavam amarrados, mas ele parecia se divertir. Está pronto para aquele conselho agora, parceiro? Não posso lançar o feitiço eu mesmo, porque estou morto e tal, mas posso lhe dizer o que falar. O hipopótamo avançou. Ele estava a menos de 50 metros de distância, aproximando-se rapidamente. Se ele atingisse o barco naquela velocidade, o rainha egípcia se desfaria em pedaços. O tempo pareceu desacelerar. Tente me concentrar. Emoções são ruins para a magia, e eu estava completamente em pânico, mas sabia que só teria uma chance. Abri as asas e voei diretamente para o hipopótamo. Na metade do caminho retomei minha forma humana, caí como uma pedra e invoquei o avatar de Horus. Se não tivesse dado certo, eu teria me despedido da vida como uma mancha insignificante de sujeira no peito de um hipopótamo agressivo. Felizmente a aura azul tremulou à minha volta. Caí no rio envolto pelo corpo brilhante de um guerreiro de 6 metros de altura e cabeça de falcão. Comparado ao hipopótamo eu ainda era minúsculo, mas capturei a atenção dele quando enfiei o punho em seu focinho. Funcionou bem por cerca de 2 segundos. O monstro esqueceu completamente o barco. Dei um passo para o lado e o fiz se virar para mim, mas fui muito lento. Andar no rio com forma de avatar era tão fácil quanto correr por uma sala cheia de bolinhas perereca. O monstro atacou. Ele virou a cabeça e fechou a boca em volta de minha cintura. Cambaleei, tentando me soltar, mas seus maxilares pareciam um torno. Os dentes penetravam minha proteção mágica. Eu estava sem a espada. Só podia socar a cabeça dele com meus punhos azuis brilhantes, mas meu poder desaparecia rapidamente. Carter! Zia gritou. Eu tinha 10 segundos de vida, talvez. Depois o avatar se desmancharia e eu seria engolido ou mordido ao meio. Barry Eye. Qual era aquele feitiço? Ah, agora você quer o feitiço, Setne respondeu do barco. Repita comigo. Api, Uaipua. Eu não sabia o que isso significava. Setne podia estar me induzindo à autodestruição ou a me transformar em um pedaço de queijo suíço. Mas eu não tinha opção. Gritei. Api, Uaipua. Hieróglifos azuis, brilhando com mais força do que todos os outros que eu já havia invocado, surgiram acima da cabeça do hipopótamo. Ao vê-los alinhados, de repente entendi o que significavam. Api, levante-se e ataque. Mas o que isso queria dizer? Pelo menos os hieróglifos distraíram o hipopótamo. Ele me soltou e tentou mordê-los. Meu avatar sumiu. Caí na água, com a magia esgotada, sem defesas, só o Carter Cane minúsculo à sombra de um hipopótamo de 16 toneladas. O monstro engoliu os hieróglifos e bufou. Ele balançou a cabeça como se tivesse acabado de comer uma pimenta malagueta. A fabulosa magia de Setne invocou um aperitivo para o hipopótamo do mal. Então, do barco, Setne gritou, espere. 3, 2, 1. O Nilo borbulhou à minha volta. Uma massa imensa de algas marrons explodiu embaixo de mim e me levantou. Por instinto, eu me segurei, aos poucos percebendo que as algas não eram algas. Eram cabelos em uma cabeça colossal. O gigante se ergueu do Nilo, cada vez mais alto, até o hipopótamo parecer quase bonitinho em comparação. Não dava para ver muito do gigante de cima da cabeça dele, mas a pele era um tom de azul mais escuro que a de meu pai. Os cabelos castanhos eram desgrenhados e cheios de lodo do rio. Sua barriga era muito inchada, e ele parecia estar usando apenas uma tanga feita de escamas de peixe. Brar! O hipopótamo atacou, mas o gigante azul pegou os dentes inferiores dele e o imobilizou. A força do impacto quase me derrubou de cima de sua cabeça. Oba! O gigante azul gritou. Arremesso de hipopótamo. Adoro esse jogo. Ele moveu os braços em um arco e jogou o monstro para fora da água. Poucas coisas são mais estranhas que ver um hipopótamo gigante voar. Ele oscilava loucamente, balançando as pernas troncudas enquanto voava pelas margens pantanosas. No final caiu em um penhasco de calcário ao longe, provocando uma pequena avalanche. Pedregulhos despencaram sobre o hipopótamo. Quando a poeira baixou, não havia sinal do monstro. Carros continuavam passando pela estrada paralela ao rio. Barcos pesqueiros seguiam seu caminho, como se uma luta entre um gigante azul e um hipopótamo não fosse nada em comum nessa área do Nilo. Divertido! O gigante azul gritou. Agora, quem me chamou? Aqui em cima. Barry Eye. Ele parou. Apalpou a cabeça cuidadosamente até me encontrar. E então me pegou com 2 dedos, caminhou até a margem do rio e me pôs no chão com delicadeza. Apontou para Zia, que tentava chegar à margem, e para o rainha egípcia, que boiava rio abaixo, adernando e fumegando pela popa. Aqueles são amigos seus? Sim, respondi. Pode ajudá-los? O gigante sorriu. Já volto.
Alguns minutos depois, o rainha egípcia tinha ancorado em segurança. Zia estava sentada a meu lado na margem, torcendo os cabelos para tirar a água do Nilo. Setni flutuava perto de nós, com uma expressão bem arrogante, apesar de ainda estar com os braços amarrados. Então talvez na próxima vez você confie em mim, Carter Cane. Ele apontou o gigante, que se erguia acima de nós, ainda sorrindo como se estivesse muito animado por estar ali. Deixe-me apresentar meu velho amigo Api. O gigante azul acenou para nós. Oi. Seus olhos estavam completamente dilatados. Os dentes eram muito brancos. Uma massa de cabelos castanhos embaraçados cobria seus ombros, e a pele tinha diferentes tons de azul aquoso. A barriga era grande demais para o corpo. Ela pendia por cima do saiote de escamas de peixe como se estivesse grávido ou houvesse engolido um balão. Era, sem dúvida, o gigante hippie mais alto, gordo, azul e animado que eu já havia conhecido. Tentei identificar o nome dele, mas não consegui. Happy? Perguntai. Ah, Shim, Happy. Ele abriu um grande sorriso. E estou sempre feliz. E você está feliz? Olhei para Setni, que parecia achar tudo aquilo muito engraçado. Api é o deus do Nilo, o fantasma explicou. Além de suas outras obrigações, Api é o provedor de colheitas fartas e tudo o que é bom, e por isso ele está sempre feliz, deduzi. Zia olhou intrigada para o gigante. Ele precisa ser tão grande? O deus riu. Imediatamente encolheu até o tamanho de um humano, embora o olhar alegre e enlouquecido em seu rosto ainda fosse bastante perturbador. Então, Api esfregou as mãos ansioso. O que mais posso fazer por vocês, crianças? Há séculos não sou invocado. Desde que construíram aquela porcaria de represa de Assuã, o Nilo não transborda mais todo ano como antigamente. Ninguém mais depende de mim. Eu poderia matar aqueles mortais. Ele falou rindo, como se tivesse sugerido levar aos mortais um prato de biscoitos caseiros. Pensei rápido. Não é sempre que um deus se oferece para fazer favores, mesmo que seja um deus surtado cheio de cafeína. Na verdade, sim, respondi. Veja, Setni sugeriu que eu o invocasse para cuidar do hipopótamo, mas, Setni. Api riu e empurrou o fantasma de um jeito brincalhão. Detesto esse cara. Desprezo ele completamente. É o único mago que descobriu meu nome secreto. Setni deu de ombros. Não foi nada, de verdade. E, tenho que admitir, você foi útil muitas vezes nos velhos tempos. O sorriso de Api ficou dolorosamente largo. Eu adoraria arrancar seus braços e suas pernas, Setni. Seria incrível. A expressão de Setni permanecia calma, mas ele se afastou um pouco do deus sorridente. Enfim, interferi. Estamos em uma missão. Temos que encontrar um livro mágico para derrotar Apophis. Setni estava nos levando às ruínas de Mênfis, mas agora nosso barco está destruído. Você acha que... Api bateu palmas com entusiasmo. O mundo vai acabar amanhã. Eu esqueci. Zia e eu nos entreolhamos. Certo, falei. Então, se Setni lhe disser exatamente para onde estamos indo, você poderia nos levar até lá? E, se ele não quiser dizer, você pode arrancar os membros dele. Não teria problema. Oba! Happy gritou. Setni olhou para mim com ar assassino. Sim, claro. Estamos indo ao Serapeu, o templo do touro Apis. Api bateu no joelho. Eu devia ter imaginado. Lugar genial para esconder algo. É bem longe do rio, mas, sim, posso mandá-los para lá se quiserem. E, só para avisar, Apophis espalhou demônios pelas margens do rio. Vocês nunca chegariam a Mênfis sem minha ajuda. Seriam destroçados em milhões de pedacinhos. Ele parecia sinceramente feliz por nos dar essa notícia. Zia Pegaria. Tudo bem, então. Adoraríamos contar com sua ajuda. Olhei para o rainha egípcia, onde lâmina suja de sangue estava em pé junto à murada, esperando novas ordens. Capitão, gritei, espere aqui e continue consertando o barco. Vamos, o barco pode ir também, Api interrompeu. Isso não é problema. Franzi o senho. Não sabia como o deus do rio ia mover o barco, especialmente porque ele dissera que Mênfis ficava longe da água, mas decidi não perguntar. Ignore essa ordem, gritei para o capitão. O barco vem junto. Quando nós chegarmos a Mênfis, você continua os reparos e espera novas ordens. O capitão hesitou. Depois, inclinou a cabeça de machado. E obedeço, milord. Ótimo, Api disse. Ele estendeu a mão aberta, onde havia 2 pequenos globos pretos viscosos como ovas de peixe. Engulam isto. Vocês 2. Zia torceu o nariz. O que é isso? Elas vão levá-los aonde vocês quiserem. O deus prometeu. São pílulas Api. Pesquiai. São o quê? O fantasma Setni pigarreou. Parecia estar tentando não rir. Tipo. Happy as invented. Por isso elas têm esse nome. Engelam. Api falou. Vocês vão ver. Relutantes, Zia e eu tomamos as pílulas. O sabor era ainda pior que a aparência. Fiquei tonto na mesma hora. O mundo tremulou como água. Foi um prazer conhecer vocês. Api gritou, sua voz parecendo turva e distante. Sabem que estão caindo em uma armadilha, não é? Tudo bem. Boa sorte. Depois disso, minha visão ficou azul e meu corpo derreteu.
Capítulo 12. Touros com malditos rios laser. Carter. Virar líquido não é muito divertido. Nunca mais vou ser capaz de passar por um anúncio de liquidação sem pensar na palavra líquido e acabar ficando enjoado, sentindo-me como se meus ossos estivessem se transformando em tapioca. Sei que vou soar como um anúncio de serviço público, mas, para todas as crianças que estão em casa, se um gigante sorridente lhes oferecer pílulas, diga não. Eu me senti escorrendo pelo lodo, afastando-me do rio a uma velocidade incrível. Quando cheguei à areia quente, evaporei, erguendo-me acima do solo como uma nuvem de umidade, sendo empurrado pelos ventos na direção oeste, deserto adentro. Não conseguia exatamente enxergar, mas sentia o movimento e o calor. Minhas moléculas se agitaram como se o sol me dispersasse. De repente a temperatura caiu de novo. Senti pedras frias à minha volta, uma caverna ou sala subterrânea, talvez. Condensei-me, caí no chão como uma poça, depois me ergui e solidifiquei de volta como Carter Kane. Meu próximo truque foi dobrar os joelhos e vomitar o café da manhã. Zia estava a meu lado, segurando a barriga. Parecíamos estar no túnel de entrada de uma tumba. Abaixo de nós, degraus de pedra conduziam à escuridão. Alguns metros acima, o sol brilhava no deserto. Isso foi horrível, Zia gemeu. Só consegui concordar balançando a cabeça. Agora eu entendia a aula de ciências que uma vez meu pai me dera. A matéria tem 3 formas: sólida, líquida e gasosa. Nos últimos minutos eu havia passado pelas 3. E não tinha gostado. Setne se materializou do lado de fora da entrada do túnel, abrindo um sorriso para nós. Então, não consegui cumprir o prometido de novo? Eu não me lembrava de ter soltado as amarras dele, mas seus braços agora estavam livres. Isso teria me preocupado mais se eu não estivesse tão enjoado. Zia e eu ainda estávamos molhados e enlameados do mergulho no Nilo, mas Setne parecia imaculado, jeans e camiseta limpos e passados, penteado perfeito de Elvis, nem sequer uma manchinha nos tênis brancos. Aquilo me aborreceu tanto que cambaleei para fora do túnel e vomitei nele. Infelizmente meu estômago estava quase vazio e ele era um fantasma, então não aconteceu nada demais. Ei, parceiro! Setne ajeitou o colar dourado de Yankees e o paletó. Tenha respeito, sim? Eu lhe fiz um favor. Um favor? Engoli o gosto horrível na boca. Nunca, mais, Api nunca mais, Zia concluiu por mim. Nunca. Ah, Puxa. Setne abriu as mãos. Foi uma viagem tranquila. Veja, até o barco chegou. Estreitei os olhos. Estávamos cercados basicamente por um deserto rochoso e plano, como a superfície de Marte, mas um barco ligeiramente arrebentado se encontrava encalhado em uma duna próxima, o Rainha Egípcia. A popa não pegava mais fogo, no entanto o barco parecia ter sofrido mais danos durante a viagem. Parte do guarda-corpo se quebrara. Uma das chaminés estava perigosamente torta. Por alguma razão, uma lona viscosa enorme de escamas de peixe pendia da cabine do piloto como um paraquedas rasgado. Ah, deuses do Egito, Zia murmurou. Por favor, que aquilo não seja tanga de Api. Lâmina suja de sangue estava em pé na proa, virado para nós. Ele não tinha expressão, já que sua cabeça era um machado, mas seus braços cruzados mostravam que ele não gostava de Api. Consegue consertar o barco? Gritei para ele. Sim, milord, ele zumbiu. Em algumas horas. Infelizmente parece que estamos encalhados no meio de um deserto. Vamos nos preocupar com isso mais tarde, respondi. Primeiro conserte o barco. Espere aqui até nós dois voltarmos. Você então receberá novas instruções. Como Quisser? Lâmina suja de sangue virou-se e começou a ressonar para os globos brilhantes em um idioma que eu não entendia. A tripulação começou um rebuliço de atividade. Sensório. Viu? Tudo está bem. Mas o tempo está acabando. Olhei para o sol. Estimei que devia ser 1 ou 2 da tarde, e ainda tínhamos muito a fazer antes do dia do juízo final na manhã seguinte. Onde esse túnel acaba? O que é um serapeu? E por que Api disse que era uma armadilha? Tantas perguntas, Setne disse. Vamos, vocês vão ver. Vão adorar este lugar. Eu não adorei o lugar. A escada descia para um corredor largo escavado em pedra dourada. O teto abobadado era tão baixo que dava para tocá-lo sem esticar os braços. Reparei que arqueólogos haviam passado por ali, porque havia soquetes de lâmpadas projetando sombras pelos arcos. Vigas de metal sustentavam as paredes, mas as rachaduras no teto me deixavam inseguro. Eu nunca me sentirá à vontade em lugares fechados. Mais ou menos a cada 10 metros, alcovas quadradas se abriam dos 2 lados do corredor principal. Cada nicho tinha um sarcófago de pedra gigantesco. Depois de passar pelo quarto esquife, parei. Esses são grandes demais para humanos. O que há neles? Rose, Set respondeu. O quê? A gargalhada de Setne ecoou pelo corredor. Se houvesse algum monstro adormecido ali, ele teria acordado naquele momento. Estas são as câmaras de sepultamento do touro Apis. Setne gesticulou à sua volta, orgulhoso. Construí tudo isso quando era o príncipe Cain Vazek. Zia passou a mão pela tampa de pedra branca de um sarcófago. O touro Apis. Meus ancestrais acreditavam que ele era uma encarnação de Osíris no mundo mortal. Acreditavam? Setne debochou. Ele era a encarnação de Osíris, boneca. Pelo menos parte do tempo, como em festivais etc. Naquela época levávamos nosso touro Apis a sério. Ele deu um tapinha no caixão como se estivesse exibindo um carro usado. Este garotão aqui teve uma vida perfeita. Toda a comida que conseguia comer. Um harém de vacas, oferendas queimadas, um manto dourado especial para as costas, tudo de bom.
Só precisava fazer aparições públicas algumas vezes por ano em grandes festivais. Quando completou 25 anos, foi sacrificado em uma grande cerimônia, mumificado como um rei e trazido para cá. E então um touro novo tomou seu lugar. Bem legal, hein? Morto aos 25 anos, falei. Deve ser incrível. Fiquei imaginando quantos touros mumificados havia naquele corredor. Eu não queria descobrir. Preferia ficar bem ali, de onde ainda podia ver a saída e a luz do sol. Então por que este lugar é chamado de, como é mesmo? Serpo, Zia respondeu. Seu rosto estava coberto por uma luz dourada, provavelmente reflexo das lâmpadas nas pedras, mas ela parecia estar brilhando. Iskandar, meu antigo professor, me falava deste lugar. O touro Apis era um receptáculo para Osíris. Algum tempo depois, os nomes se misturaram, Osíris Apis. E então os gregos o abreviaram para Serapis. Senbufo, gregos idiotas. Invadiram nosso território. Tomaram nossos deuses. Estou dizendo, não gosto desses caras. Mas, sim, foi assim que aconteceu. Este lugar ficou conhecido como Serapeu, uma casa para deuses touro-mortos. Eu preferia que o nome tivesse sido Memorial Caem Vazet de pura espetacularidade, mas meu pai não topou. Seu pai? Perguntai. Setne ignorou a pergunta. Enfim, escondi o livro de Tota aqui embaixo antes de morrer porque sabia que ninguém jamais tocaria nele. É preciso ser louco de espumar pela boca para bagunçar a tumba sagrada do touro Apis. Armalthoi. Parecia que eu ia derreter de novo. Zia olhou para o fantasma e franziu o senho. Não me diga, você escondeu o livro dentro de um desses sarcófagos com um touro mumificado que vai voltar à vida se mexermos nele? Setne piscou para ela. Ah, fiz muito melhor que isso, boneca. Arqueólogos descobriram apenas esta parte do complexo. Ele apontou para as lâmpadas e as vigas metálicas de sustentação. Mas vou levar vocês dois para uma turnê pelos bastidores. As catacumbas pareciam não ter fim. Corredores levavam a direcões diferentes, todos cheios de sarcófagos para vacas sagradas. Depois de descer um longo trecho inclinado, atravessamos uma passagem secreta por trás de uma parede falsa. Do outro lado não havia lâmpadas. Nenhuma viga de aço sustentava o teto rachado. Zia invocou fogo na ponta de seu cajado e queimou uma tenda de teias de aranha. Nossas pegadas eram as únicas marcas no chão empoeirado. Estamos perto? Perguntai. Sadna riu. Está começando a ficar bom. Ele nos conduziu mais adiante no labirinto. De vez em quando parava para desativar armadilhas com um comando ou um toque. Às vezes me dizia para fazer isso, supostamente porque não podia lançar certos feitiços, já que estava morto, mas eu tinha a sensação de que ele acharia incrivelmente engraçado se eu errasse e morresse. Por que você consegue tocar algumas coisas, mas outras não? Perguntai. Você parece ter uma habilidade bastante seletiva. Setne deu de ombros. Não crio as regras do mundo espiritual, parceiro. Podemos tocar dinheiro e joias. Pegar lixo e mexer em dardos envenenados? Não. Deixamos o trabalho sujo para os vivos. Sempre que as armadilhas eram desarmadas, hieróglifos ocultos brilhavam e desapareciam. Às vezes precisávamos saltar por cima de poços que se abriam no chão ou nos esquivar de flechas disparadas do teto. Pinturas de deuses e faraós descascavam nas paredes, transformavam-se em guardiões fantasmagóricos e sumiam. O tempo todo Setne ia comentando. Aquela maldição teria feito seus pés apodrecerem e caírem, ele explicou. Esta aqui? Invoca uma infestação de pulgas. E esta? Ai, cara. Esta é uma de minhas favoritas. Ela transforma a pessoa em anão. Odeio aqueles baixinhos. Franzi o senho. Setne era menor que eu, mas decidi não comentar. Sim, de fato, ele continuou. Você tem sorte de estar comigo, parceiro. Neste instante, você seria um anão sem pés todo mordido por pulgas. E você ainda nem viu o pior. Por aqui. Eu não sabia como Setne lembrava tantos detalhes de tanto tempo antes sobre o lugar, mas era óbvio que se orgulhava daquelas catacumbas. Deve ter adorado desenvolver armadilhas horríveis para matar invasores. Entramos em outro corredor. O piso era inclinado de novo. O teto ficou tão baixo que precisei me curvar. Tentei continuar calmo, mas era difícil respirar. Eu só conseguia pensar naquelas toneladas de pedras acima de minha cabeça, prontas para desmoronar a qualquer momento. Zia segurou minha mão. O túnel era tão estreito que andávamos em fila indiana, mas olhei para ela atrás de mim. Tudo bem? Perguntai. Ela moveu os lábios para dizer sem som, atenção nele. Assenti. Qualquer que tenha sido a armadilha de que a Pi nos prevenira, eu tinha a impressão de que ainda não a havíamos visto, apesar de estarmos cercados de emboscadas. Estávamos sozinhos com um fantasma assassino, muito abaixo da terra, no território dele. Eu não tinha mais meu Kopesh. Por alguma razão, não conseguirá invocá-lo do Dua. E não podia usar meu avatar de guerreiro em um túnel tão apertado. Se Setne nos traísse, minhas opções seriam limitadas. Finalmente o corredor se alargou. Chegamos ao fim do caminho, uma parede sólida ladeada por duas estátuas de meu pai, quer dizer, de Osíris. Setne virou-se. Certo, o negócio é o seguinte, pessoal. Vou ter que lançar um desencantamento para abrir essa parede. O feitiço leva alguns minutos. Não quero que vocês se apavorem no meio dele e me embrulhem com fitas cor-de-rosa, senão a situação pode ficar feia. Se a magia for interrompida agora, o túnel inteiro pode desabar em nós. Contive o impulso de gritar como uma menininha, mas foi por pouco. Zia aumentou a intensidade do fogo no cajado. Cuidado, Setne. Sei como deve soar um desencantamento de verdade.
Se eu desconfiar que está fazendo algo diferente, transformo você em poeira ectoplásmica. Relax, Bonica. Setni estalou as juntas dos dedos. Os anéis de diamantes em seus mindinhos brilharam à luz do fogo. Precisa controlar esse escaravelho, ou vai acabar se transformando em cinzas. Franzi o senho. Escravelho? Setni olhou para nós dois e riu. Quer dizer que ela não contou? E você não deduziu? Essa garotada hoje em dia. Adoro a ignorância. Ele se virou para a parede e começou a entoar. O fogo do cajado de Zia minguou para uma chama vermelha mais fraca. Olhei intrigado para ela. Ela hesitou e então tocou a base do pescoço. Zia não estava usando colar antes. Eu tinha certeza. Mas, quando ela tocou o pescoço, um amuleto apareceu do nada, um escaravelho dourado cintilante em uma corrente de ouro. Ela devia tê-lo mantido escondido com um glamour, uma ilusão como a que Setni havia usado para as fitas de Hathor. O escaravelho parecia de metal, mas me dei conta de que já o vira antes, e o vira vivo. Quando Ra aprisionou Apophis no mundo inferior, ele abriu mão de parte de sua alma, sua encarnação como Khepri, escaravelho do sol da manhã, para manter o inimigo confinado. Ele enterrou Apophis sob uma avalanche de besouros vivos. Quando Sed e eu chegamos àquela prisão na primavera, milhões de escaravelhos estavam reduzidos a cascos ressecados. Quando Apophis se libertou, só um besouro dourado continuava vivo, o último resquício do poder de Khepri. Ra havia tentado engolir aquele escaravelho. Sim, nojento. Eu sei. Não deu certo, então ele o oferecerá a Zia. Não me lembrava de ver Zia pegar o escaravelho, mas de algum modo eu sabia que o amuleto era aquele mesmo inseto. Zia? Ela balançou a cabeça com determinação. Depois. E apontou para Setni, que estava no meio do feitiço. Certo, provavelmente aquele não era um bom momento para conversarmos. Eu não queria que o túnel desmoronasse em nós. Mas minha mente girava. E você não deduziu, Setni havia me provocado. Eu sabia que Ra era fascinado por Zia. Ela era sua babá favorita. Setni havia mencionado que Zia enfrentava problemas com controle de temperatura. O velho está afetando você, ele dissera. E Ra dera a Zia aquele escaravelho, literalmente um pedaço de sua alma, como se ela fosse sua suma sacerdotisa, ou talvez alguém ainda mais importante. Ao túnel trinio. A parede se desmanchou em poeira, revelando uma câmara do outro lado. Setni olhou para nós e sorriu. Hora do show, crianças. Nós o seguimos para uma sala circular que me lembrava a biblioteca da casa do Brooklyn. O piso era um mosaico cintilante de pastos e rios. Nas paredes, pinturas de sacerdotes enfeitavam pinturas de vacas com arranjos de flores e penas para algum festival enquanto egípcios balançavam ramos de palmeiras e sacudiam instrumentos barulhentos de bronze chamados sistros. O teto abobadado mostrava Osíris em seu trono, julgando um touro. Por um momento absurdo imaginei se Amit devorava o coração de vacas impuras e se ele gostava de carne bovina. No meio da câmara, sobre um pedestal com formato de esquife, havia uma estátua em tamanho natural do touro Apis. Ela era feita de pedra escura, basalto, talvez, mas tão bem pintada que parecia viva. Os olhos pareciam me seguir. O couro reluzente era preto, exceto por um pequeno diamante no peito, e nas costas um manto dourado cortado e bordado parecia as asas de um falcão. Entre os chifres havia um frisbee de ouro, uma coroa de disco solar. Embaixo dela, brotando da testa do touro como um chifre espiralado de unicórnio, havia uma naja empertigada. Um ano antes eu teria dito, bizarro, mas pelo menos é só uma estátua. Agora tinha passado por muitas experiências com estátuas egípcias ganhando vida e tentando arrancar meu Ankh. Setni não parecia preocupado. Ele caminhou até o touro de pedra e deu um tapa na pata. O altar de Apis. Construí esta câmara só para mim e os sacerdotes que escolhi. Agora só precisamos esperar. Esperar o quê? Zia perguntou. Como era uma garota inteligente, ela estava junto a mim perto da entrada. Setni consultou o relógio de pulso que ele não tinha. Não vai demorar. É só um timer, mais ou menos. Fiquei à vontade. Entrei lentement. Esperei a passagem se solidificar atrás de mim, mas ela permaneceu aberta. Tem certeza de que o livro ainda está aqui? Ah, sim. Setni caminhou em volta da estátua, estudando a base. Só preciso lembrar qual desses painéis no tablado vai abrir. Queria ter feito esta sala toda de ouro, sabiam? Teria sido muito mais legal. Mas meu pai cortou meu orçamento. Seu pai. Zia se aproximou de mim e segurou minha mão, o que não achei ruim. O colar de escaravelho dourado reluzia em seu pescoço. Está falando de Ramsés, o Grande? A boca de Setni se contorceu em uma careta cruel de deboche. Foi assim que seu departamento de RP o rotulou. Prefiro chamá-lo de Ramsés II ou Ramsés número 2. Ramses? Repeti. Seu pai é o Ramsés? Acho que eu ainda não havia parado para pensar em como Setni se encaixava na história do Egito. Olhando para esse sujeitinho magrelo com cabelo ceboso, paletó de ombreiras e bijuterias ridículas, eu não conseguia acreditar que ele era parente de um governante tão famoso. Pior ainda, isso fazia dele meu parente, já que a herança mágica da família de nossa mãe vinha desde Ramses, o Grande. Sed diz que consegue ver a semelhança familiar entre mim e Setni. Calei a boca, Sed ponto. Acho que Setni não gostou de minha reação de surpresa. Ele empinou o nariz aquilino. Você devia saber como é, Carter Kane, crescer à sombra de um pai famoso. Estar sempre tentando viver à altura da lenda. Veja só você, filho do grande doutor Julius Kane. Finalmente firmou uma reputação de mago poderoso, e o que seu pai fez? Ele se tornou um deus. Sadna riu com frieza.
Nunca me ressenti com relação a meu pai, sempre achei legal ser filho do Dr. Kane. Mas as palavras de Setne penetraram em mim, e a raiva começou a se formar em meu peito. Ele está jogando com você? A voz de Horus disse. Eu sabia que Horus estava com a razão, mas isso não fazia eu me sentir melhor. Onde está o livro, Setne? Perguntei. Chega de enrolação. Não aponte a varinha para mim, parceiro. Não vai demorar muito. Ele olhou para a imagem de Osíris no teto. Lá está ele. O cara azul em pessoa. Estou dizendo, Carter, você e eu somos muito semelhantes. Também não posso ir a lugar algum do Egito sem ver o rosto de meu pai. Abu Simbel? Lá está papai Ramsés olhando para mim. 4 cópias, cada uma com 20 metros de altura. Parece um pesadelo. Metade dos templos do Egito? Ele os encomendou e ergueu estátuas de si mesmo. É um mistério que eu tenha desejado ser o maior mago do mundo? Setne inflou o peito mirrado. E consegue. O que não entendo, Carter Kane, é porque você ainda não tomou o trono do faraó. Horus está a seu lado, ansioso pelo poder. Você devia se fundir com o deus, tornar-se o faraó do mundo. Ele deu um tapa na estátua de Apis. Pegar o touro pelos chifres. Ele tem razão, Horus disse. Esse humano é sábio. Defida-se, reclamei. Carter, não dê ouvidos a ele, Zia avisou. Setne, o que quer que esteja tramando, pare. Agora. O que eu estou tramando? Escute, boneca, não me chame assim. Ei, estou do lado de vocês, Setne garantiu. O livro está bem aqui no tablado. Assim que o touro se mover, o touro se move. Perguntei. Setne estreitou os olhos. Eu não mencionei? Tive a ideia por causa de um feriado nosso de antigamente, o Festival de Sede. Muito divertido. Vocês já participaram daquela corrida dos touros em algum lugar da Espanha? Em Pamplona, falei. Outra onda de ressentimento me invadiu. Meu pai me levará a Pamplona uma vez, mas não me deixará ir para a rua enquanto os touros corriam pela cidade. Ele dissera que era muito perigoso, como se a vida secreta de mago dele não fosse muito mais perigosa que aquilo. Certo, Pamplona, Setne concordou. Bom, sabe onde começou essa tradição? No Egito. O faraó fazia uma corrida ritual com o touro Apis para renovar seu poder real, provar sua força, ser abençoado pelos deuses, toda essa bobagem. Com o tempo, a corrida passou a ser só de fachada, sem perigo de verdade. Mas no início era para valer. Vida e morte. Com a palavra morte, a estátua de touro se moveu. Ele flexionou as patas de forma rígida. Depois abaixou a cabeça e me encarou, bufando uma nuvem de poeira. Levei a mão à espada, mas é claro que ela não estava comigo. Faça essa estátua parar, ou vou envolver você em fitas tão rápido que... eu não faria isso, Setne avisou. Sou o único que pode pegar o livro sem ser fulminado por 16 maldições diferentes. O disco solar dourado brilhou entre os chifres do touro. Na testa dele, a naja se retorceu, sibilando e cuspindo fogo. Zia Saku Avarinya. Era minha imaginação ou seu colar de escaravelho começava a fumegar. Cancele essa criatura, Setne. Ou juro, não posso, boneca. Desculpe. Ele sorriu para nós de trás do tablado do touro. Não parecia muito arrependido. Isso faz parte do sistema de segurança, sabe? Se querem o livro, vão ter que distrair o touro e tirá-lo daqui enquanto abro o tablado e pego o livro de Tot. Confio completamente em vocês. O touro bateu os cascos no pedestal e saltou. Zia me puxou de volta para o corredor. Isso aí. Sangredo. Exatamente como no festival de Sede. Prove que é digno do trono do faraó, garoto. Corral morra. O touro atacou. Possuir uma espada teria sido muito legal. Eu teria me contentado com uma capa de toureiro e uma lança. Ou com um fuzil. Em vez disso, Zia e eu corremos pelas catacumbas e logo percebemos que estávamos perdidos. Deixar Setne nos guiar pelo labirinto fora uma ideia idiota. Eu devia ter jogado migalhas de pão ou marcado as paredes com hieróglifos ou algo do tipo. Eu tinha esperança de que os túneis fossem estreitos demais para o touro Apis. Mas não tivemos sorte. Ouvi paredes de pedra ruindo atrás de nós enquanto o touro abria passagem pelos corredores. Houve outro som que apreciei ainda menos, um zumbido grave seguido por uma explosão. Eu não sabia o que era aquilo, mas foi um bom incentivo para correr mais rápido. Devemos ter passado por uma dúzia de corredores. Cada um continha 20 ou 30 sarcófagos. Eu não acreditava na quantidade de apis que haviam sido mumificados ali, séculos de touros. Atrás de nós, nosso amigo monstruoso de pedra mugia e ia abrindo caminho pelos túneis. Olhei para trás uma vez e me arrependi. O touro se aproximava depressa, e a serpente em sua testa cuspia fogo. Por aqui. Zia gritou. Ela me levou por um corredor secundário. No final, o que parecia ser luz do dia entrava por uma passagem aberta. Corremos naquela direção. Eu tinha esperança de encontrar uma saída. Em vez disso, acabamos em outra câmara circular. Não havia nenhuma estátua de touro no meio, mas ao longo do perímetro havia 4 sarcófagos gigantescos de pedra. As paredes eram pintadas com imagens de um paraíso bovino, vacas sendo alimentadas, vacas brincando em pradarias, vacas sendo idolatradas por humaninhos bobos. A luz do dia penetrava por uma saída no teto abobadado, uns 6 metros acima. Um raio de sol cortava o ar empoeirado e atingia o meio da câmara como um holofote, mas não poderíamos escapar por aquela abertura. Mesmo se eu me transformasse em falcão, a abertura era estreita demais, e eu não ia deixar Zia sozinha. Sem saída, ela avisou. Puff. O touro Apis apareceu na entrada da câmara, bloqueando o caminho. A naja que enfeitava sua testa sibilou.
Recuamos na câmara até ficarmos debaixo do raio morno de sol. Parecia cruel morrer ali, preso sob milhares de toneladas de pedras apesar de vermos o sol. O touro bateu a pata no chão. Ele deu um passo à frente e hesitou, como se a luz do sol o incomodasse. Talvez eu consiga falar com ele, eu disse. Ele está relacionado com Osíris, não está? Zia me encarou como se eu estivesse maluco, e eu estava, mas eu não tinha nenhuma ideia melhor. Ela preparou a varinha e o cajado. Eu lhe dou cobertura. Dei um passo na direção do monstro e mostrei minhas mãos vazias. Turo Banzenho. Sou Carter Kane. Osíris é meu pai, mais ou menos. Que tal fazermos uma trégua? A Naja cuspiu fogo em meu rosto. Ela teria me transformado em Carter extra crocante, mas Zia gritou um comando. Enquanto eu caía para trás, o cajado dela absorvia as chamas, sugando-as como um aspirador de pó. Ela cortou o ar com sua varinha, e uma parede vermelha cintilante de fogo surgiu em volta do touro Apis. Infelizmente o touro apenas ficou ali parado e nos encarou, totalmente ileso. Zia Pergagio. Parece que estamos em um impasse com a magia de fogo. O touro abaixou os chifres. Meus instintos de deus da guerra se ativaram. Proteja-se. Zia se jogou para um lado, eu para o outro. O disco solar do touro brilhou e zumbiu, depois disparou um raio dourado de calor exatamente onde estávamos. Mal consegui me esconder atrás de um sarcófago. Minhas roupas fungavam. A sola de meus sapatos havia derretido. O ponto no chão onde o raio havia caído estava escurecido e borbulhante, como se a pedra tivesse atingido o ponto de ebulição. Vacas com raio laser? Protestii. Isso é completamente injusto. Carter! Zia chamou do outro lado da sala. Você está bem? Precisamos nos separar. Gritei em resposta. Vou distraí-lo. Você sai daqui. O quê? Não. O touro se virou na direção da voz dela. Eu tinha que agir depressa. Meu avatar não ia ajudar muito em um espaço fechado como aquele, mas eu precisava da força e da velocidade do deus da guerra. Invoquei o poder de Horus. Luz azul tremulou à minha volta. Minha pele parecia grossa como aço, os músculos poderosos como pistões hidráulicos. Eu me levantei, bati com os punhos no sarcófago e o reduzi a um amontoado de pedras e pó de múmia. Peguei um pedaço da tampa, um escudo de pedra de 130 quilos, e ataquei o touro. Nós nos chocamos. Consegui me sustentar, de algum jeito, mas precisei de toda a minha força mágica. O touro mugia e empurrava. A Naja cuspiu chamas, que lamberam a superfície de meu escudo. Zia, saia daqui. Grady Eye. Não vou abandonar você. Você tem que ir. Não posso. Os pelos de meus braços se arrepiaram antes mesmo que eu ouvisse o zumbido. Meu escudo de pedra desintegrou-se em um lampejo dourado, e fui jogado para trás, arrebentando outro sarcófago. Minha visão ficou turva. Eu vi Zia gritar. Quando meus olhos recuperaram o foco, eu a vi parada no meio da sala, envolta pela luz do sol, recitando um feitiço que eu não reconhecia. Ela havia atraído a atenção do touro, o que provavelmente salvara minha vida. Mas, antes que eu pudesse gritar, o touro apontou o disco solar e disparou um raio laser superaquecido diretamente na direção de Zia. Não! Grady Eye! A luz me ofuscou. O calor tirou todo o oxigênio de meus pulmões. De jeito nenhum Zia poderia ter sobrevivido ao ataque. Mas, quando a luz dourada desapareceu, Zia ainda estava lá. Em torno dela ardia um enorme escudo com a forma de um casco de escaravelho. Os olhos brilhavam com fogo alaranjado. Chamas rodopiavam à sua volta. Ela olhou para o touro e falou com uma voz rouca que definitivamente não era dela. Sou Khepri, o sol nascente. Não serei negado. Só depois percebi que ela havia falado em egípcio antigo. Ela estendeu a mão. Um mini-cometa voou na direção do touro Apis e o monstro pegou fogo, contorcendo-se e batendo as patas no chão, de repente em pânico. As pernas dele se desmancharam. Ele caiu e se desfez em um amontoado fumegante de escombros chamuscados. De repente tudo ficou quieto. Tive medo de me mexer. Zia ainda estava envolta em fogo, e a sensação era de que a temperatura aumentava. As chamas passavam do amarelo ao branco. Ela parecia em transe. O escaravelho dourado em seu pescoço agora, com certeza, fumegava. Zia! Minha cabeça latejava, mas consegui me levantar. Ela olhou para mim e conjurou outra bola de fogo. Zia, não. Sou eu. Carter. Ela hesitou. Carter? Seu rosto assumiu uma expressão confusa, que depois se tornou assustada. As chamas alaranjadas em seus olhos se apagaram, e ela caiu no foco de luz solar. Corri até ela. Tentei segurá-la, mas sua pele estava quente demais. O escaravelho dourado deixará uma queimadura feia no pescoço dela. Água, murmurei para mim mesmo. Preciso de água. Nunca tinha sido muito bom com palavras divinas, mas gritei. Mal. O símbolo brilhou acima de nós. Alguns metros cúbicos de água materializaram-se no ar e despencaram em nós. O rosto de Zia soltou vapor. Ela tossiu e engasgou, mas não acordou. A febre ainda parecia perigosamente alta. Vou tirar você daqui, prometi, tomando-a nos braços. Eu não precisava da força de Horus. Tinha tanta adrenalina correndo nas veias que não sentia nenhum de meus ferimentos. Passei batido por Setne quando ele cruzou comigo no corredor. Ei, Porcero! Ele se virou e correu a meu lado, agitando um grosso rolo de papiro. Bom trabalho. Consegui o livro de Thoth. Você quase matou Zia, gritei. Tire a gente daqui? Agora. Tudo bem, Setne respondeu. Calma. Vou levar você de volta ao tribunal de meu pai, Grunny.
Eu pessoalmente vou enfiar você na boca de Amit como um galho em um triturador. EPA, Grando. Setne me conduziu por uma passagem em aclive até voltarmos à iluminação elétrica dos túneis escavados. Que tal sairmos daqui antes, Hein? Lembre-se, você ainda precisa de mim para decifrar este livro e encontrar a sombra da serpente. Depois nós vemos essa história de triturador, está bem? Ela não pode morrer, resmunguei. Certo, entende. Setne me guiou por mais túneis, aumentando a velocidade. Zia parecia não pesar nada. Minha dor de cabeça havia desaparecido. Finalmente, emergimos para a luz do sol e corremos para o rainha egípcia. Admito que eu não estava raciocinando. Quando voltamos ao barco, Lâmina Suja de Sangue informou sobre os reparos, mas nem escutei. Passei direto por ele e levei Zia para o camarote mais próximo. Deitei-a na cama e vasculhei minha bolsa em busca de suprimentos médicos, uma garrafa d'água, um pouco de bálsamo mágico que Jazz me dera, alguns feitiços escritos. Eu não era um hacker como Jazz. Meus poderes de cura consistiam basicamente em gaze e aspirina, mas comecei a trabalhar. Vamos, murmurei. Vamos, fia. Você vai ficar bem. Ela estava tão quente que suas roupas antes ensopadas já estavam quase secas. Os olhos reviravam. Ela começou a balbuciar algumas palavras, e eu poderia jurar que ela dizia, bolas de esterco. Hora de enrolar as bolas de esterco. Podia ter sido engraçado, não fosse pelo fato de que ela estava morrendo. É Kepri quem está falando, Setne explicou. Ele é o besouro divino, rolando o sol pelo céu. Eu não queria assimilar isso, a ideia de que a garota de quem eu gostava havia sido possuída por um besouro e agora sonhava que empurrava uma gigantesca esfera de cocô flamejante pelo céu. Mas não havia dúvida, Zia usará o caminho dos deuses. Ela havia invocado Ra, ou pelo menos uma de suas encarnações, Kepri. Ra Estzolhera, como o Horus Mestzolhera. De repente fez sentido que Apophis tivesse destruído o vilarejo de Zia quando ela era pequena e que o antigo sacerdote leitor-chefe Iskandar tivesse se empenhado tanto para treiná-la e depois escondê-la em um sono mágico. Se ela conhecia o segredo para despertar o Deus Sol. Passei um pouco de pomada no pescoço de Zia. Pus compressa fria em sua testa, mas não pareceu ajudar muito. Olhei para Setne. Kirei. Ele franziu o rosto. Assim, magia de cura não é realmente meu forte. Mas pelo menos você tem o livro de Thoth. Se ela morrer, não foi em vão. Se ela morrer, avisei. Eu vou? Eu vou. Não consegui pensar em uma tortura bastante dolorosa. Vejo que você precisa de um tempo, Setne disse. Sem problema. Que tal eu dizer ao seu capitão aonde temos que ir? Devíamos voltar ao Dua, ao Rio da Noite o quanto antes. Tenho sua permissão para dar ordens a ele? Tudo bem, disparei. Suma logo da minha frente. Não sei quanto tempo passou. A febre de Fia pareceu diminuir. Ela começou a respirar com menos esforço e mergulhou em um sono mais tranquilo. Beijei sua testa e fiquei ali do lado, segurando sua mão. Quase não percebi que o barco se movia. Descemos em queda livre por um instante, e depois batemos em água com um solavanco e um barulho alto. Senti o rio correndo sob o casco outra vez, de acordo com um arrepio em minhas entranhas, deduzi que estávamos de volta ao Dua. A porta se abriu rangendo atrás de mim, mas mantive os olhos fixos em Zia. Esperei Setne dizer algo, provavelmente se gabar sobre como havia conseguido nos levar de volta ao Rio da Noite, mas ele ficou em silêncio. O que é? Perguntai. O som de madeira quebrando me sobressaltou. Não era Setne que estava na porta. Em vez dele, Lâmina Suja de Sangue se erguia acima de mim, após ter acabado de partir o batente com sua cabeça de machado. Seus punhos estavam cerrados. O demônio falou com uma vibração furiosa, fria. Lord Kane, é hora de morrer. Capítulo 13. Uma amigável brincadeira de esconde-esconde com pontos extras para morte dolorosa. Série. Entendi. Encerrar com o demônio machado assassino. Tentando fazer minha parte da história parecer chata. Carter, você adora chamar atenção. Bem, enquanto você navegava pelo Nilo em um barco ricamente equipado, Uau e eu viajávamos com um pouco menos de estilo. No Reino dos Mortos, arrisquei outra conversa com Isis para negociar uma passagem para o delta do Nilo. Ela devia estar furiosa comigo, nem imagino o motivo, porque nos deixou mergulhados até a cintura em um pântano, com os pés completamente atolados na lama. Obrigada! Gritei para o céu. Tentei me mexer, mas não consegui. Nuvens de mosquitos se formaram à nossa volta. Ouvi o rio borbulhando e se agitando, o que me fez pensar em peixes-tigre de dentes pontudos e nos elementais de água que Carter descrevera para mim uma vez. Alguma ideia? Perguntei a Walt. Agora que estava de volta ao mundo mortal, ele parecia ter perdido a vitalidade. Ele tinha um aspecto. Acho que a palavra seria esvaziado. As roupas haviam ficado mais frouxas. A parte branca dos olhos tinha uma tonalidade amarelada nada saudável. Seus ombros estavam encurvados, como se os amuletos no pescoço fossem pesados demais. Vê-lo daquele jeito me dava vontade de chorar, e não faço isso com facilidade. Sim, ele falou, revirando dentro da bolsa. Tenho uma ótima. Ele tirou um shabti, uma estatueta de crocodilo branca de cera. Ah, não acredito, falei. Menino Marvel Hosmet Levadeu. Walt Sorio. Por um momento quase parecia o Uau de sempre. Todos estavam abandonando a casa do Brooklyn.
Achei que não seria certo deixá-lo para trás. Ele jogou a estatueta no rio e falou uma palavra de comando. Filipe da Macedônia emergiu. Ser surpreendida por um crocodilo gigante no Nilo normalmente é algo a se evitar, mas ver Filipe era muito bom. Ele sorriu para mim com seus enormes dentes de crocodilo, os olhos rosados brilhando e as costas escamosas flutuando na superfície. Uau, e eu nos seguramos. Em pouco tempo nos livramos do lamaçal. Logo estávamos subindo o rio montados nas costas de Filipe. Eu ia na frente, com as pernas nos ombros do crocodilo. Vou sentar no dorso dele. Filipe era um crocodilo tão grande que havia um espaço considerável entre mim e Uau, mais do que eu preferia, talvez. Mesmo assim foi um ótimo passeio, exceto por termos ficado encharcados, sujos de lama e cercados de mosquitos. A paisagem era um labirinto de canais, ilhas de vegetação, faixas de plantas aquáticas e lodaçais. Era impossível saber onde terminava o rio e começava a terra. De vez em quando víamos ao longe campos lavrados ou telhados em pequenos vilarejos, mas na maior parte do tempo tínhamos o rio só para nós. Avistamos vários crocodilos, mas todos se mantinham afastados. Teriam que ser bastante loucos para incomodar Filipe. Como Carter e Zia, demoramos para sair do mundo inferior. Fiquei alarmada com o quanto o sol já havia subido no céu. O calor enchia o ar com uma umidade densa. Minha camisa e minha calça estavam completamente encharcadas. Desejei ter levado uma muda de roupas, mas não teria feito muita diferença, porque minha mochila também estava molhada. E além disso, com o Uau por perto, não havia lugar onde eu pudesse me trocar. Depois de um tempo fiquei entediada com a paisagem do delta. Eu me virei de frente para o Uau e me sentei de pernas cruzadas. Se tivéssemos um pouco de madeira, poderíamos fazer uma fogueira nas costas de Filipe. Balriu. Acho que ele não gostaria disso. Além do mais, não acredito que seria bom enviarmos sinais de fumaça. Você acha que estamos sendo observados? A expressão dele ficou séria. Se eu fosse Apophis, ou mesmo Sarah Jacobi. Ele não precisou terminar a frase. Vários vilões nos queriam mortos. É claro que estavam nos procurando. Uau mexeu em sua coleção de colares. Não reparei nada nas curvas delicadas de sua boca, nem em como sua camisa se colava ao peito no ar úmido. Não, totalmente profissional, essa era eu. Ele escolheu um amuleto com forma de ibis, o animal sagrado de Thoth. Sussurrou para ele e o jogou no ar. O amuleto se expandiu em um belo pássaro branco com bico longo e curvado e asas de pontas pretas. Ele voou em círculos acima de nós, soprando vento em meu rosto, e depois partiu em um voo lento e gracioso sobre as terras de Várzea. Ele me lembrou uma cegonha daqueles desenhos de antigamente, os pássaros que levam bebês em trouxinhas. Por alguma razão ridícula, pensar nisso me fez corar. Está mandando o pássaro explorar o caminho à frente. Deduzi. Walt Asensio. Ele vai procurar as ruínas de Sais. Com sorte, elas devem estar perto daqui. A menos que Isis nos tenha mandado para o lado errado do delta, pensei. Isis não respondeu, prova suficiente de que estava irritada. Subimos o rio no cruzeiro crocodilo. Normalmente eu não me sentiria pouco à vontade passando tanto tempo com o Uau, mas tínhamos muito a conversar e nenhuma maneira fácil de fazer isso. Na manhã seguinte, de um jeito ou de outro, nossa longa luta contra Apophis chegaria ao fim. É claro que eu estava preocupada com todos nós. Deixará Carter com o fantasma sociopata do tio Vinny. Não tivera coragem nem de dizer a ele que de vez em quando Zia se transformava em uma louca arremessadora de bolas de fogo. Estava preocupada com Amos e sua questão com Seth. Estava preocupada com nossos jovens iniciados, praticamente sozinhos no primeiro nomo e com certeza apavorados. Sentia-me arrasada por causa de meu pai, sentado em seu trono no mundo inferior chorando por nossa mãe, de novo. E claro que temia pelo espírito dela, prestes a ser destruído em algum lugar do Dua. Mais que tudo, eu estava preocupada com Uau. Todos nós tínhamos alguma chance de sobreviver, por menor que fosse. Mesmo que vencêssemos, Uau estava condenado. De acordo com Setney, Uau talvez nem sobrevivesse à nossa viagem a Sais. Eu não precisava que ninguém me dissesse isso. Só tinha que enxergar no Dua. Uma aura cinzenta e doentia tremulava em torno de Uau, cada vez mais fraca. Quanto tempo restava? Eu me perguntava, até ele se tornar a imagem mumificada que eu havia visto em Dallas. Mas havia outra imagem, aquela que eu vira no salão do julgamento. Depois de conversar com o Chacal Guardião, Uau se virara para mim, e só por um momento eu havia pensado que ele era. Anubis queria ter estado lá. Uau interrompeu meus pensamentos. Quer dizer, no salão do julgamento, ele queria ter estado lá para você, se é o que está pensando. Franzi o senho. Estava pensando em você, Uau Stone. Seu tempo está acabando, e não conversamos direito sobre esse problema. Até mesmo falar isso foi muito difícil. Uau estava com os pés na água. Ele colocará os sapatos para secar em cima da cauda de Filipe. Pés de garotos não são algo que eu considere atraente, sobretudo quando acabaram de sair de tênis enlameados. Mas os pés de Uau eram bem bonitos. Os dedos eram quase da cor do lodo agitado do Nilo. Carter está reclamando de meus comentários sobre os pés de Uau. Bem, sinto muito. Era mais fácil olhar para os pés dele que para a expressão triste no rosto. Hoje à noite, no máximo, ele disse. Mas, Sed, está tudo bem. A raiva brotou dentro de mim, pegando-me de surpresa. Pare com isso. Explode. Não está nem um pouco bem. Ah, sim, você me disse o quanto se sente grato por ter me conhecido e aprendido magia na casa do Brooklyn e por ter ajudado na luta contra Apophis. Tudo muito nobre. Mas não está. Minha voz falhou. Não está tudo bem. Esmurrei as costas escamosas de Filipe, o que não foi justo com ele. Gritar com Uau também não era justo. Mas eu estava cansada de tragédia. Não fui programada para tanta perda, tanto sacrifício, tanta tristeza horrível. Eu queria abraçar Uau, mas havia uma muralha entre nós, saber que ele estava condenado. Meus sentimentos por ele eram tão confusos que eu não sabia se estava sendo movida por simples atração, culpa ou, me atrevo a dizer, amor, ou por uma determinação teimosa de não perder alguém de quem eu gostava. Sed, Uau olhou para as margens alagadas.
Parecia muito impotente, e acho que eu não podia criticá-lo por isso. Eu estava sendo bem difícil. Se eu morrer por algo em que acredito, tudo bem. Mas a morte não precisa ser o fim. Tenho conversado com Anubis, deuses do Egito, isso de novo não. Patty, por favor, não fale dele. Sei exatamente o que Anubis tem dito a você. Walt Parisiu Assustado. Sabe? E, não gosta da ideia? É claro que não. Grady. Walt me olhou completamente consternado. Ah, pare com isso. Falei. Sei que Anubis é o guia dos mortos. Ele tem preparado você para a pós-vida. Disse que vai ficar tudo bem. Você terá uma morte nobre, receberá um julgamento expresso e irá direto para o paraíso do Egito Antigo. Marival Hosso. Você vai ser um fantasma como a coitada de minha mãe. Talvez não seja o fim do mundo para você. Se assim você se sente melhor sobre seu destino, então tudo bem. Mas não quero mais ouvir nada disso. Não preciso de outra pessoa com quem não posso estar. Meu rosto queimava. Já era ruim minha mãe ser um espírito. Eu nunca mais poderia abraçá-la de verdade, sair com ela para fazer compras, receber conselhos sobre assuntos de garotas. Já era horrível ter sido afastada de Anubis, aquele deus lindo e terrivelmente frustrante que dera um nó em meu coração. No fundo, eu sempre soube que seria impossível ter um relacionamento com ele, por causa da diferença de idade, 5.000 anos, mais ou menos, mas ver Anubis ser proibido para mim pelos outros deuses era como esfregar sal na ferida. Agora, pensar em Wal como espírito, fora do meu alcance também, isso já era demais. Olhei para ele, temendo que meu comportamento pirracento tivesse feito ele se sentir ainda pior. Para minha surpresa, ele sorriu. Depois riu. O que foi? Perguntai. Wal se curvou, ainda rindo, o que achei uma tremenda falta de consideração. Você acha isso engraçado? Grady. Walt Stone. Não, ele abraçou a cintura. Não, é só que... Você não entende. Não é nada disso. Bem, então, o que é? Ele se controlou. Pareceu estar organizando os pensamentos quando seu íbis branco desceu do céu. A ave pousou na cabeça de Felipe, agitou as asas e grasnou. O sorriso de Wal se desfez. Chegamos. São as ruínas de Sais. Felipe nos levou à margem. Calçamos os sapatos e caminhamos pelo solo pantanoso. À frente estendia-se um palmeiral enevoado ao sol da tarde. Garças voavam acima de nós. Abelhas pretas e alaranjadas pairavam em papiros. Uma abelha pousou no braço de Wal. Várias outras voaram em volta da cabeça dele. Wal parecia mais perplexo que preocupado. A deusa que supostamente mora aqui, Nate, ela não tinha algo a ver com abelhas? Não faço ideia, confessei. Por alguma razão, senti um impulso de falar baixo. Sim, Carter. Foi algo novo para mim. Obrigada por perguntar. Olhei para o palmeiral. Ao longe, pensei ter visto uma clareira com alguns amontoados de adobe projetando-se acima do mato como dentes podres. Apontei aquilo para Wal. Restos de um tempo, Wal devia ter sentido o mesmo instinto de descrição. Ele se abaixou no mato, tentando se ocultar. Depois lançou um olhar nervoso para Felipe da Macedônia, atrás de nós. Talvez fosse melhor não termos um crocodilo de 1.300 quilos com a gente pisoteando o palmeiral. Concordo, responde. Ele sussurrou uma palavra de comando. Felipe encolheu e voltou a ser uma pequena estatueta de cera. Wal guardou nosso crocodilo no bolso e nos esgueiramos na direção das ruínas. Quanto mais nos aproximávamos, mais abelhas havia. Quando chegamos à clareira, encontramos uma colônia inteira cobrindo como um tapete vivo um aglomerado de muros arruinados de adobe. Perto delas, sentada em um bloco de pedra erodida, havia uma mulher apoiada em um arco, desenhando na terra com uma flecha. Ela era bonita de um jeito exótico, magra e pálida com maçãs do rosto altas, olhos fundos e sobrancelhas arqueadas, como uma modelo na fronteira entre o glamouroso e o subnutrido. Os cabelos eram negros e lisos, descendo pelas laterais da cabeça em duas tranças presas com pontas de flecha feitas de pedra. Sua expressão altiva parecia dizer, sou boa demais para sequer olhar para vocês. Mas não havia nada de glamouroso em suas roupas. Ela estava vestida para caçar, com um uniforme militar nas cores do deserto, bege, marrom e ocre. Várias facas pendiam do cinto. Havia uma aljava amarrada nas costas e o arco parecia uma arma bem séria, madeira polida entalhada com hieróglifos de poder. O mais perturbador era que ela parecia estar esperando por nós. Vocês são barulhentos, a mulher reclamou. Eu poderia ter matado vocês umas 10 vezes. Olhei para Wal e depois de novo para a caçadora. Obrigada? Quer dizer, por não ter nos matado. A mulher bufou. Não me agradeça. Vocês vão ter que se esforçar mais se quiserem sobreviver. Não gostei do comentário, mas em geral não peço que mulheres armadas até os dentes expliquem declarações como essa. Wal apontou para o símbolo que a caçadora desenhava na terra. Uma forma oval com 4 palitos que pareciam pernas. Você é Nate, Wal deduziu. Esse é seu símbolo, o escudo com flechas cruzadas. Adusa levanto as sobrancelhas. Pensou muito. É claro que sou Nate. E, sim, este é meu símbolo. Parece um bicho, falei. Não é um bicho. Neath me ancora furiosa. Atrás dela as abelhas se agitaram, enxameando-se nos adobes. Você tem razão, decidi. Não é um bicho. Wal balançou o dedo como se tivesse acabado de pensar em algo. As abelhas, agora eu lembro. Esse era um dos nomes de seu templo, a Casa da Abelha. Abelhas são caçadoras incansáveis, Nate respondeu. Guerreiras destemidas. Gosto de abelhas. Ah, quem não gosta? Eu disse. Adoráveis pequenas, zumbidoras. Mas, bem, viemos aqui em uma missão. Comecei a explicar sobre Bez e sua sombra. Nate me interrompeu agitando sua flecha. Eu sei porque vocês estão aqui. Os outros me contaram. Umedeci os lábios. Os outros? Magos russos, ela disse. Foram presas terríveis. Depois disso, apareceram alguns demônios. Não foram muito melhores. Todos queriam matar vocês. Dei um passo na direção de Wal. Entendo. Então você,
eu os destruí? É claro, Nate disse. Uau emitiu algo entre grunhido e gemido. Você os destruiu porque eles eram maus? Ele perguntou, esperançoso. Sabia que os demônios e aqueles magos trabalhavam para Apophis, certo? É uma conspiração. É claro que é uma conspiração, Nate respondeu. Estão todos envolvidos, mortais, magos, demônios, cobradores de impostos. Mas estou de olho. Qualquer um que invada meu território paga. Ela me deu um sorriso cruel. Caliciono Trophius. Ela puxou um colar de debaixo da gola da jaqueta. Contraiu o rosto, esperando ver pedaços repugnantes de, bem, não quero nem falar. Em vez disso, o cordão sustentava quadrados esfarrapados de tecido, brim, linho, seda. Bolsos, Nate contou, com um brilho travesso nos olhos. As mãos de Wall instintivamente buscaram as laterais de seu short. Você, pegou os bolsos deles. Acha que sou cruel? Neath perguntou. Ah, sim, coleciono os bolsos de meus inimigos. Pavoroso, eu disse. Não sabia que demônios tinham bolsos. Ah, sim. Nate olhou para os dois lados, aparentemente certificando-se de que ninguém ouvia nossa conversa. Só é preciso saber onde procurar. Certo, concordei. Então, enfim, viemos buscar a sombra de Bes. Sim, a deusa disse. E ouvi dizer que você é amiga de Bes e Tavare. É verdade. Gosto deles. São feios. Não acredito que estejam envolvidos na conspiração. Ah, com certeza não. Então será que você poderia, talvez, nos mostrar onde está a sombra de Bes? Eu poderia. Ela reside em meu reino, nas sombras da antiguidade. Como? Lamentei muito ter perguntado. Nate pôs a flecha no arco e disparou para o céu. O ar tremulou quando ela subiu. Uma onda de choque se espalhou pela área, e fiquei tonta por um instante. Quando pisquei, descobri que o céu da tarde se tingira de um azul mais vivo, riscado por nuvens alaranjadas. O ar era fresco e limpo. Bandos de gansos voavam acima de nós. As palmeiras estavam mais altas. O mato, mais verde. Sim, Carter, sei que soa bobo. Mas o mato estava mais verde do outro lado. Onde antes havia ruínas de adobe, agora erguia-se um templo imponente. Uau! Nate e eu estávamos logo atrás dos muros, que tinham 10 metros de altura e reluziam brancos ao sol. A construção inteira devia ter pelo menos 1 quilômetro de extensão. No meio do muro esquerdo, um portão cintilava com detalhes dourados. Uma via ladeada por esfinges de pedra levava ao rio, onde havia veleiros ancorados. Confusão? Sim. Mas eu tinha vivido uma experiência semelhante antes, quando encostei nas cortinas de luz do Salão das Eras. Estamos no passado? Deruzi. Em uma sombra dele, Nate respondeu. Uma lembrança. Este é meu refúgio. Pode ser a tumba de vocês, a menos que sobrevivam à caçada. Fique aí, Tensa. Quer dizer, você vai nos caçar? Mas não somos seus inimigos. Bes é seu amigo. Você devia nos ajudar. Sed tem razão, Wal falou. Apophis é seu inimigo. Ele vai destruir o mundo amanhã de manhã. Neath buffou. O fim do mundo? Faz eras que prevejo isso. Vocês, mortais fracos, têm ignorado os alertas, mas estou preparada. Tenho um abrigo subterrâneo abastecido com comida, água limpa e armas e munição em quantidade suficiente para resistir a um exército de zumbis. Walt franziu as sobrancelhas. Um exército de zumbis? Nunca se sabe. Neath disparou. A questão é que eu vou sobreviver ao apocalipse. Posso viver da terra. Ela me cutucou com um dedo. Sabiam que a palmeira tem 6 partes comestíveis? E nunca ficarei entediada. Nate continuou, já que também sou a deusa da tecelagem. Tenho fio suficiente para 1 milênio de macramê. Eu não tinha resposta, já que não sabia o que era macramê. Wal levantou as mãos. Nate, isso é ótimo, mas Apophis vai se erguer amanhã. Ele vai engolir o sol, lançar o mundo na escuridão e deixar a terra inteira se desfazer no mar de caos. Estarei protegida em meu abrigo, Nate insistiu. Se conseguirem provar que são amigos, e não inimigos, talvez eu os ajude com Bes. Depois poderão se juntar a mim no abrigo. Eu lhes ensinarei técnicas de sobrevivência. Vamos comer ração e fazer roupas novas com os bolsos de nossos inimigos. Wal e eu nos entreolhamos. A deusa era uma doida. Infelizmente precisávamos da ajuda dela. Então você quer nos caçar, eu disse. E devemos sobreviver. Até o pôr do sol, ela completou. Escapem de mim até então e poderão morar em meu abrigo. Tenho uma contraproposta. Falei rapidamente. Nada de abrigo. Se vencermos, você nos ajuda a encontrar a sombra de Bes, mas também vai lutar com a gente contra Apophis. Se você é mesmo uma deusa da guerra e caçadora e tal, deve gostar de uma boa batalha. Neath sorriu. Fachado. Vou lhes dar 5 minutos de vantagem. Mas devo avisar, nunca perco. Quando matar vocês, vou pegar seus bolsos. Você é dura na queda, respondi. Mas tudo bem. Wal me cutucou com o cotovelo. SDI? Lancei um olhar de advertência para ele. Pelo que me parecia, não haveria como evitarmos essa caçada. Mas eu tinha uma ideia que talvez nos mantivesse vivos. Valendo. Neath gritou. Podem ir a qualquer lugar em meu território, que é basicamente todo o delta. Não importa. Vou encontrar vocês. Wal disse. 4 minutos agora, Nate lembrou. Fizemos a única coisa sensata. Viramos e corremos. O que é macramê? Gritei enquanto disparávamos pelo matagal. Um tipo de tecelagem, Wal respondeu. Por que estamos falando disso? Sei lá, admiti. Só curió. O mundo virou de cabeça para baixo. Ou melhor, eu virei. Fiquei pendurada de pernas para o ar em uma rede de cordas que pinicava. Isso é macramê, Wal disse. Lindo. Agora me tire daqui. Ele puxou uma faca da bolsa, garoto prático, e conseguiu me libertar, mas eu imaginava que havíamos perdido quase toda a nossa vantagem. O sol estava mais perto do horizonte, mas quanto tempo teríamos que sobreviver? 30 minutos. 1 hora.
Uau revirou a bolsa e pensou por um instante no crocodilo branco de cera. Felipe, talvez? Não. Não podemos encarar Nate. Temos que evitá-la. Podemos nos separar, tigre. Barco. A Sphinx. Camelos. Nenhuma para invisibilidade, Uau murmurou, examinando seus amuletos. Por que não tenho um amuleto para invisibilidade? Estremecai. Na última vez que eu tentei invisibilidade não deu muito certo. Uau, ela é uma deusa da caça. Provavelmente não conseguiríamos enganá-la com nenhum feitiço de ocultação, mesmo que você tivesse. Então o quê? Pus o dedo no peito de Uau e bati no único amuleto que ele não estava considerando, um colar que fazia par com o meu. Os amuletos Shen. Ele piscou. Mas como eles podem ajudar? Vamos nos separar e ganhar tempo, falei. Podemos nos comunicar por pensamentos através dos amuletos, não é? Bem, sim. E eles podem nos teleportar um para perto do outro, certo? Uau franziu o senho. Eu os desenvolvi para isso, mas, se nos separarmos, falei, Nate vai ter que escolher qual de nós perseguir. Vamos nos distanciar o máximo possível. Se ela me achar primeiro, você me teleporta para longe do perigo com o amuleto. O vice-versa. Depois nos separamos de novo, e continuamos assim. Isso é genial, Uau admitiu. Se os amuletos funcionarem rápido bastante. E se conseguirmos manter a conexão mental. E se Nate não matar um de nós antes que possamos pedir ajuda? Coloquei o dedo nos lábios dele. Vamos parar no isso é genial. Ele assentiu e então me deu um beijo rápido. Boa sorte. O garoto bobo não devia fazer esse tipo de coisa quando eu precisava me concentrar. Ele correu para o norte. E eu, depois de ficar atordoada por um momento, corri para o sul. Coturnos encharcados não ajudam a se mover em silêncio. Pensei em entrar no rio, imaginando que a água poderia apagar meus rastros, mas não queria nadar sem saber o que havia lá embaixo no fundo. Crocodilos, cobras, espíritos do mal. Carter uma vez me contou que a maioria dos egípcios da antiguidade não sabia nadar, o que me pareceu ridículo na hora. Como as pessoas podiam viver à margem de um rio e não nadar? Agora eu entendia. Ninguém em sã consciência ia querer mergulhar naquela água. Carter diz que um mergulho no Tâmisa ou no rio este faria quase tanto mal à saúde quanto entrar naquele rio. Tudo bem, faz sentido. Agora calhe a boca, querido irmão, e me deixe voltar à parte genial em que Sede salva o dia. Corri pela margem, partindo juncos, saltando por cima de um crocodilo tomando sol. Nem me dei o trabalho de olhar para trás e ver se ele me perseguia. Tinha que me preocupar com predadores maiores. Não sei quanto corri. Paresarem quilometros. Quando a margem se alargou, desviei para longe do rio, tentando permanecer oculta entre as palmeiras. Não ouvi nenhum sinal de perseguição, mas sentia um arrepio constante, esperando uma flechada. Passei por uma clareira onde alguns egípcios usando tanga cozinhavam em uma fogueira perto de uma pequena choupana de sapê. Talvez eles fossem apenas sombras do passado, mas os achei bem reais. Eles pareceram bastante assustados diante de uma garota loura em roupas de guerra correndo pelo acampamento. Depois viram meu cajado e minha varinha e se curvaram imediatamente, colando a cabeça no chão e murmurando algo sobre Perank, a casa da vida. Sim, falei. Assunto oficial do Perank. Prossigam. Tchau. Continue correndo. Pensei se um dia eu ia aparecer em uma pintura na parede de um templo, uma egípcia loura com mechas roxas correndo pelo palmeiral, gritando caramba, em hieróglifos enquanto era perseguida por Nate. Imaginar algum pobre arqueólogo tentando entender isso quase me animou. Cheguei ao limiar das árvores e parei. À frente, campos lavrados se estendiam à distância. Nenhum lugar para me esconder ou correr. Dei meia volta. Thunk! Uma flecha acertou a palmeira mais próxima com tanta força que fui atingida por uma chuva de tâmaras. Walt, pensei desesperada. Agora, por favor. A 20 metros de mim, Nate emergiu do mato. Seu rosto estava sujo de lodo do rio. Folhas de palmeira estavam enfiadas em seus cabelos como orelhas de coelho. Já cacei porcos selvagens mais habilidosos que você, ela comentou. Já cacei papiros mais habilidosos. Agora, uau, pensei. Corrido, Walt. Agora. Nate balançou a cabeça com desgosto. Ela preparou uma flecha. Senti uma tensão na barriga, como se eu estivesse em um carro e o motorista de repente tivesse pisado no freio. E apareci sentada em uma árvore ao lado de Uau, no galho mais baixo de um sicômoro grande. Funcionou, ele disse. Walt Maravilhoso. Eu o beijei de verdade, ou tanto quanto fosse possível em nossa situação. Ele estava com um cheiro adocicado que eu não percebera antes, como se tivesse comido flores de lótus. Imaginei aquela provocação de crianças na escola. Uau e Sed estão namorando. Felizmente qualquer um que pudesse debochar de mim ainda estava 5.000 anos no futuro. Uau respirou fundo. Isso é um obrigado. Você está com um aspecto melhor, comentei. Os olhos dele não estavam tão amarelados. Ele parecia se mexer com menos dor. Eu devia ter adorado, mas fiquei preocupada. Esse cheiro de lótus, você bebeu algo? Estou bem. Ele desviou o olhar. É melhor nos separarmos e tentar outra vez. Isso não diminuía a minha preocupação, mas ele estava certo. Não havia tempo para conversar. Pulamos para o chão e corremos em direções contrárias. O sol estava quase tocando o horizonte. Comecei a me sentir esperançosa. Com certeza não teríamos que continuar por muito tempo. Quase caí em outra rede de macramê, mas felizmente estava atenta aos trabalhos de artesanato de Nate. Desviei da armadilha, corri entre papiros e acabei de volta no templo de Nate. Os portões dourados estavam abertos. A via larga de esfinges levava ao interior da construção. Nenhum guarda, nenhum sacerdote. Talvez Nate tivesse matado todos e recolhido os bolsos, ou estavam todos no abrigo, preparando-se contra uma invasão de zumbis. Eu apostava que a base de Nate seria o último lugar onde ela pensaria em procurar por mim. Além do mais, Tavares tinha visto a sombra de Bes naquela muralha. Se eu conseguisse encontrar a sombra sem a ajuda de Nate, melhor ainda. Corri para os portões, olhando desconfiada para as esfinges.
Nenhuma delas ganhou vida. No pátio enorme havia 2 obeliscos isolados com pontas douradas. Entre eles estava uma estátua brilhante de Neita em trajes do Egito Antigo. Escudos e flechas amontoavam-se aos pés dela como despojos de guerra. Examinei os muros à volta. Várias escadas davam acesso ao topo deles. O sol poente projetava muitas sombras longas, mas não vi nenhuma silhueta clara de anão. Tavare havia sugerido que eu chamasse a sombra. Estava prestes a tentar quando ouvi a voz de Uau em minha cabeça. Seti. É muito difícil se concentrar quando a vida de alguém depende de você. Segurei o amuleto Shen e murmurei. Vamos lá. Vamos lá. Imaginei Uau a meu lado, de preferência sem nenhuma flecha no corpo. Pisquei, e lá estava ele. Quase me derrubou com um abraço. Ela teria me matado, Uau contou, ofegante. Mas quis falar primeiro. Disse que gostou de nosso truque, que estava orgulhosa de nos destruir e pegar nossos bolsos. Legal, respondi. Vamos nos separar de novo. Uau olhou por cima de meu ombro. Cede, veja. Ele apontou para o canto noroeste da muralha, de onde se projetava uma torre. À medida que o céu ficava vermelho, sombras se diluíam na lateral da torre, mas uma sombra permanecia. A silhueta de um homenzinho atarracado com cabelos emaranhados. Receio que tenhamos abandonado nosso plano. Juntos, corremos para a escada e subimos o muro. Logo depois estávamos no parapeito, olhando para a sombra de Bess. Percebi que devíamos estar no mesmo lugar onde Tavare e Bess haviam ficado de mãos dadas na noite que Tavare descrevera. Bess dissera a verdade. Ele tinha deixado sua sombra ali para que ela pudesse ser feliz, mesmo quando ele não se sentisse assim. Ah, Bess. Meu coração pareceu ter encolhido até virar um chapti de cera. Walt, como vamos capturá-la? Uma voz atrás de nós respondeu. Não vão. Nós nos viramos. Neita estava sobre a muralha, a alguns metros de nós. Havia 2 flechas no arco. Aquela distância, imaginei que ela não teria dificuldade de nos acertar ao mesmo tempo. Boa tentativa. Ela reconheceu. Mas eu sempre venço a presa. Capítulo 14. Diversão com personalidades múltiplas. Série. Excelente momento para invocar Isis? Talvez. No entanto, mesmo que ela respondesse, eu duvidava que conseguisse realizar qualquer magia antes de Nate atirar. E, na remota possibilidade de que eu de fato derrotasse a caçadora, tinha a sensação de que Nate consideraria trapaça se eu usasse o poder de outra deusa contra ela. Ela provavelmente decidiria que eu fazia parte da conspiração de russos ou zumbis cobradores de impostos. Por mais maluca que Nate fosse, precisávamos da ajuda dela. Ela seria muito mais útil disparando flechas contra Apophis do que escondida em seu abrigo, fazendo jaquetas com nossos bolsos e cordas. Pensei rápido. Como vencer uma caçadora? Eu não conhecia muitos caçadores, exceto o velho Major Emicênio, um amigo de meu avô que morava em uma casa de repouso para militares reformados. Ele vivia contando histórias sobre. Ah, mas é uma pena, falei. Nate hesitou, como eu tinha esperança de que acontecesse. O que foi? Ela perguntou. 6 partes comestíveis de uma palmeira. Uri. São 7, na verdade. Nate franziu o senho. Impossível. Ah, é. Levantii as sobrancelhas. Você já viveu da terra em Covent Garden. Você já atravessou a selva de Candenlock e sobreviveu para contar história. O arco de Neita baixou muito ligeiramente. Não conheço esses lugares. Imaginai. Fale, triumphant. Ah, as histórias que poderíamos trocar, Nate. As dicas de sobrevivência. Uma vez passei uma semana inteira comendo apenas biscoitos dormidos e o suco ribena. Isso é uma planta. Neath perguntou. Com todos os nutrientes necessários para a sobrevivência, respondi. Se você souber onde comprar, quer dizer, colher. Levantei minha varinha, torcendo para que ela achasse que fosse uma ênfase dramática, não uma ameaça. Ora, uma vez, em meu abrigo na estação Charing Cross, cacei as criaturas mortíferas conhecidas como jujubas. Neita regalou os olhos. Elas são perigosas? Tervez, confirmei. Ah, parecem pequenas quando estão sozinhas, mas sempre aparecem em grandes números. São pegajosas, engordam, bem mortíferas. Lá estava eu, sozinha e com apenas 2 pratas e um passe de metrô, cercada por jujubas. Quando? Ah, mas não importa. Quando as jujubas vierem atrás de você, você vai descobrir por conta própria. Ela abaixou o arco. Fale. Preciso saber como caçar jujubas. Olhei para Uau com uma expressão grave. Há quantos meses estou treinando você, Uau? 7. Ele disse. Quase 8. E alguma vez considerei que você estivesse apto para ir caçar jujubas comigo. Ah, não. Aí está. Ajoelhei-me e comecei a desenhar no piso da muralha com minha varinha. Nem mesmo Uau está preparado para esse conhecimento. Eu poderia desenhar aqui uma imagem das terríveis jujubas, ou mesmo, que os deuses nos livrem, dos cookies. Mas esse conhecimento poderia destruir um caçador inferior. Sou a deusa da caça. Neita aproximou-se ligeiramente, olhando admirada para os traços brilhantes, aparentemente sem perceber que eu estava fazendo hieróglifos de proteção. Preciso saber. Bem, olhei para o horizonte. Primeiro você tem que entender a importância de se conhecer o momento certo. Sim. Neath respondeu ansiosa. Fale-me sobre isso. Por exemplo, bati nos hieróglifos e ativei meu feitiço. O sol se pôs. Ainda estamos vivos. Vencimos. A expressão de Neita endureceu. Trapaka. Ela veio em minha direção, mas os hieróglifos protetores brilharam, repelindo-a. A deusa ergueu o arco e disparou as flechas. O que aconteceu em seguida foi surpreendente de muitas maneiras. Primeiro,
As flechas deviam ter encantamentos pesados, porque passaram direto por minhas defesas. Segundo, Wall se lançou para frente com velocidade impossível. Mais depressa do que eu podia gritar, o que fiz, Wall agarrou as flechas no ar. Elas se desfizeram em pó cinzento e foram sopradas pelo vento. Neath Requio Horizonta. É você. Isso é injusto. Vencemos, Wall disse. Honre o acordo. Os dois trocaram um olhar que não entendi muito bem, como se medissem forças. Nate chiou por entre os dentes cerrados. Muito bem. Vocês podem ir. Quando Apophis se erguer, lutarei ao lado de vocês. Mas não vou esquecer que você invadiu meu território, filho de Sete. E você? Ela me encarou furiosa. Lanço em você esta maldição da caçadora. Um dia será trapaceada por sua presa como hoje aconteceu comigo. Que você seja atacada por um bando de jujubas selvagens. Com essa terrível ameaça, Nate dissolveu-se em uma pilha de fibras. Filho de Sete, virei para Wall estreitando os olhos. O que exatamente? Cuidado! Ele avisou. À nossa volta, o tempo começou a desmoronar. O ar tremulava enquanto a onda de choque mágica se contraía e a paisagem voltava a ser a do Egito atual. Quase não conseguimos descer a escada. As últimas paredes do templo foram reduzidas a um amontoado de adobes desgastados, mas a sombra de Bes ainda era visível neles, desaparecendo lentamente à medida que o sol descia. Temos que nos apressar, Wall disse. Sim, mas como vamos capturá-la? Atrás de nós, alguém pigarreou. Anubis estava apoiado em uma palmeira próxima, e sua expressão era séria. Lamento interromper. Mas, Wall, chegou a hora. Anubis exibia o estilo egípcio formal. Colar dourado, saiote preto, sandálias e mais nada. Como já mencionei antes, são poucos os garotos que ficam bem com esse look, especialmente com Cole, mas Anubis conseguia. De repente ele assumiu uma expressão de alarme. Correu em nossa direção. Por um momento imaginei uma visão absurda de mim mesma na capa de um dos livros de romance de minha avó, em que a donzela está jogada nos braços de um sujeito musculoso semi-nu enquanto o outro fica afastado, observando melancólico. Ah, que escolhas terríveis uma garota deve fazer. Queria ter tido um momento para me ajeitar. Ainda estava coberta de lama seca do rio, fibra e mato, como se eu tivesse sido empanada. Mas Anubis me afastou e segurou os ombros de Wall. Bem, isso foi inesperado. Logo percebi, porém, que ele estava impedindo que Wall desabasse. O rosto de Wall estava coberto de suor. Sua cabeça pendia e os joelhos cederam como se alguém tivesse cortado a última corda que os prendia. Anubis o deitou no chão com delicadeza. Wall, resista, Anubis pediu. Temos assuntos a terminar. Assuntos a terminar? Greedy Eye. Não sei o que deu em mim, mas senti como se tivesse acabado de ser recortada de minha própria capa de livro. E eu não estava acostumada a ser ignorada. Anubis, o que está fazendo aqui? Que história é essa entre vocês dois? E que assuntos são esses? Anubis me olhou e franziu o senho, como se tivesse esquecido minha presença. Isso não colaborou para melhorar meu humor. Sede, tentei contar a ela, Wall gemeu. Anubis o ajudou a se sentar, mas Wall ainda parecia péssimo. Entendo, Anubis disse. Não conseguiu uma brecha na tagarelice dela, imagino. Wall deu um sorriso fraco. Você devia tê-la visto falando com Nate sobre jujubas. Parecia, sei lá, uma locomotiva verbal. A deusa não teve a menor chance. Sim, eu vi, Anubis respondeu. Foi encantador, de um jeito meio irritante. É o quê? Pergunte Eye. Eu não sabia qual dos dois eu esbofeteava primeiro. E quando ela fica vermelha assim, Anubis acrescentou, como se eu fosse um espécime interessante. Bonatinha, Walt Concordo. Então, já decidiu? Anubis perguntou a ele. Esta é sua última chance. Sim, não posso deixá-la. Anubis assentiu e apertou o ombro dele. Nem eu. Mas primeiro a sombra. Walt tossiu, contorcendo o rosto de dor. Sim, antes que seja tarde demais. Não posso fingir que eu estava pensando com clareza, mas uma coisa era óbvia. Aqueles dois haviam conversado por minhas costas muito mais do que eu imaginara. Que diabos eles tinham falado um ao outro sobre mim? Esqueça Apophis engolindo o sol. Aquele sim era meu maior pesadelo. Como os dois não podiam me deixar. Ouvir isso de um garoto moribundo e de um deus da morte parecia um mau presságio. Eles tinham formado algum tipo de conspiração. Ah, sim. Eu estava começando a pensar como Nate. Logo estaria enfiada em um abrigo subterrâneo comendo ração e resmungando enquanto costurava roupas usando os bolsos de todos os garotos que me deram fora. Com dificuldade, Anubis ajudou Wall a se aproximar da sombra de Bes, que desaparecia rapidamente no crepúsculo. Você consegue. Anubis perguntou. Não entendi o que Wall murmurou. Suas mãos tremiam, mas ele tirou da bolsa um bloco de cera e começou a moldar um shabti. Setne tentou fazer parecer muito complicado, mas agora entendo. É simples. Não é à toa que os deuses queriam evitar que esse conhecimento chegasse a mãos mortais. Com licença, interrompi. Os dois olharam para mim. Oi, meu nome é Sed Kane. Não quero atrapalhar essa conversa amigável de vocês, mas que diabos estão fazendo? Capturando a sombra de Bes, Anubis respondeu. Mas, eu não conseguia fazer as palavras saírem. Aquele papo de ser uma locomotiva verbal já era. Eu havia me tornado um desastre verbal. Mas, se era sobre isso que vocês estavam falando, então que história era aquela de decidir e me deixar? E, Sed, Wall disse, vamos perder a sombra se não agirmos agora. Você precisa observar o feitiço, para que possa repeti-lo com a sombra da serpente. Você não vai morrer, Wall Stone. E Poabo. É um encantamento simples, ele continuou, ignorando completamente meu apelo. Uma invocação comum, com as palavras sombra de Bes substituídas por Bes. Depois que a sombra for absorvida, você vai precisar de um feitiço de aprisionamento para ancorá-la. E então, Wall, pare com isso. Ele tremia tanto que seus dentes batiam. Como ele podia pensar em me dar uma aula de magia agora? Então, para a execração, ele prosseguiu. Você precisa estar na frente de Apophis.
O ritual é exatamente como o normal. Seth me mentiu sobre essa parte. Não há nada de especial nesse feitiço. A única parte difícil é encontrar a sombra. Para Bess, só é preciso inverter o feitiço. Deve ser possível lançá-lo de longe, porque é um feitiço benéfico. A sombra vai querer ajudar você. Mande o Sheldon encontrar Bess, e ele deve trazê-lo de volta. Was, Sed. Anubis me envolveu com os braços. Seus olhos castanhos estavam cheios de compaixão. Não o faça falar mais do que o necessário. Ele precisa de força para o feitiço. Wal começou a recitar. Ele ergueu o bloco de cera, que agora lembrava um Bess em miniatura, e o apertou junto à sombra no muro. Isso lhe sei. Mas ele vai morrer. Anubis me segurou. Ele cheirava a incenso de templo, copal, âmbar e outras fragrâncias antigas. Ele nasceu sob a sombra da morte, Anubis disse. É por isso que nos entendemos. Ele teria desfalecido há muito tempo, mas Jaz lhe deu uma última poção para resistir à dor, dar uma última explosão de energia em caso de emergência. Lembrei-me do cheiro doce de lótus no hálito de Wal. Ele tomou a poção agora há pouco. Quando fugíamos de Nate. Anubis assentiu. O efeito está passando. Ele só terá energia suficiente para concluir esse feitiço. Não. Eu queria gritar e bater nele, mas receio que acabei me encolhendo e chorando. Anubis me abrigou em seus braços, e funguei como uma menininha. Não tenho nenhuma desculpa. Eu simplesmente não suportava a ideia de perder Wal, nem mesmo para trazer Bess de volta. Só uma vez eu não podia conquistar algo sem ter que fazer um enorme sacrifício. Você precisa ver, Anubis disse. Aprenda o feitiço. É o único jeito de salvar Bess. E você vai precisar do mesmo encantamento para capturar a sombra da serpente. Não me interessa. Gritei, mas observava. Enquanto Wal recitava, a estatueta absorvia a sombra de Bess como uma esponja sugando líquido. A cera ficou preta como col. Não se preocupe, Anubis disse em tom gentil. A morte não será o fim para ele. Soquei o peito do deus sem muita força. Não quero ouvir isso. Você nem devia estar aqui. Os deuses não decretaram uma medida restritiva para você? Não posso me aproximar de você, Anubis concordou, porque não tenho forma mortal. Como, então? Não há nenhum cemitério aqui. Este não é seu templo. Não, Anubis admitiu e então acenou com a cabeça para Wal. Veja, Wal terminou o feitiço. Ele disse um comando, Hainen. O hieróglifo para juntar brilhou prateado na cera escura. Era o mesmo comando que eu usará para consertar a loja de souvenirs em Dallas, o mesmo comando que tio Amos havia usado no Natal, para demonstrar como restaurar um prato quebrado. E, com terrível certeza, eu soube que aquele seria o último feitiço de Wal. Ele caiu para frente. Corri para junto dele. Aninhei sua cabeça em meus braços. A respiração dele estava entrecortada. Funcionou, ele murmurou. Agora, mande a sombra para Bess. Você vai ter que, Wal, por favor, pedi. Podemos levar você ao primeiro nomo. Os curadores de lá talvez consigam. Não, Sed. Ele pôs a estatueta em minhas mãos. Rápido. Tente me concentrar. Era quase impossível, mas consegui inverter os comandos de uma execração. Canalizei poder para a estatueta e imaginei Bess como era antes. Mandei a sombra encontrar seu dono, despertar sua alma. Em vez de apagar Bess do mundo, tentei redesenhá-lo na cena, dessa vez com tinta permanente. A estatueta de cera virou fumaça e desapareceu. Deu certo. Perguntei. Wal não respondeu. Ele estava de olhos fechados. Completamente imóvel. Ah, não, por favor. Abracei a testa dele, que esfriava rapidamente. Anubis, faça algo. Nenhuma resposta. Virei o rosto e Anubis havia desaparecido. Anubis. Berrei tão alto que minha voz ecoou nos penhascos distantes. Deitei Wal no chão com o máximo possível de delicadeza. Fiquei de pé e girei sem sair do lugar, com os punhos cerrados. É isso. Gritei para o ar vazio. Você pega a alma dele e vai embora. Odeio você. De repente Wal arquejou e abriu os olhos. Celestia Aliviata. Walt. Ajoelhei-me ao lado dele. O portão, Wal falou com urgência. Eu não sabia o que ele queria dizer. Talvez tenha tido algum tipo de visão de quase morte. Sua voz soava mais clara, sem dor, porém ainda fraca. Seri, rápido. Você agora conhece o feitiço. Ele vai funcionar na sombra da serpente. Uau, o que aconteceu? Limpei as lágrimas do rosto. Que portal? Ele apontou, debilitado. Alguns metros de distância uma porta de escuridão pairava no ar. A missão inteira foi uma armadilha, ele disse. Setni, agora vejo o que ele planejou. Seu irmão precisa de ajuda. Mas e você? Van Hakamago. Ele balançou a cabeça. Ainda estou muito fraco. Farei o possível para invocar reforços no Dua para você, você vai precisar. Mas mal consigo me mexer. Verei você ao amanhecer, no primeiro nomo. Se você tiver certeza de que não me odeia. Odiar você? Eu estava completamente confusa. Por que diabos eu o odiaria? Wal sorriu com tristeza, um sorriso que não parecia muito dele. Veja, Wal falou. Levei um momento para entender o que ele queria dizer. Um arrepio percorreu meu corpo. Como Balabia sobrevivido? Onde estava Anubis? E sobre o que eles tinham conspirado? Nate chamara Wal de filho de Sete, mas ele não era. O único filho de Sete era Anubis. Tentei contar a ela. Wal dissera. Ele nasceu sob a sombra da morte. Anubis falará. É por isso que nos entendemos. Eu não queria, mas olhei dentro do Dua. No lugar de Wal vi uma pessoa diferente, como uma imagem sobreposta, um jovem deitado, fraco e pálido, com um colar dourado e saiote egípcio preto, com olhos castanhos que eu conhecia e um sorriso triste. Mais profundamente, vi o brilho acinzentado de um deus, a forma de Anubis com cabeça de chacal. Ah, não. Levantei-me e me afastei dele cambaleando. Deles. Muitas peças se encaixaram de uma vez só. Minha cabeça estava girando. A habilidade de Wal de transformar objetos em pó era o caminho de Anubis.
Ele havia passado meses canalizando o poder do Deus. A amizade deles, as conversas, o outro jeito que Anubis insinuara para salvar o Al. O que você fez? Olhei para ele horrorizada. Eu sequer sabia como chamá-lo. Sed, sou eu, o Al disse. Ainda sou eu. No Dua, Anubis falou ao mesmo tempo. Ainda sou eu. Não. Niñas Pernis Tremium. Eu me sentia traída e enganada. Era como se o mundo já estivesse se desfazendo no mar de caos. Eu posso explicar, ele falou com duas vozes. Mas Carter precisa de sua ajuda. Por favor, pare. Não me orgulho de meu comportamento, mas virei e corri, passando direto pela passagem de escuridão. Naquele momento eu nem queria saber para onde ela me levaria, desde que fosse para longe daquela criatura imortal que eu havia acreditado que amava. Capítulo 15. Eu viro um chimpanzé roxo. Carter, jujubas? Sério? Eu não havia escutado essa parte. Minha irmã nunca para de me surpreender Sed, isso também não é um elogio. Enfim, enquanto Sed vivia seu drama amoroso sobrenatural, eu enfrentava um capitão machado assassino que parecia querer mudar seu nome para lâmina ainda mais suja de sangue. Para trás, eu disse ao demônio. É uma ordem. Lâmina suja de sangue emitiu um som vibrante que talvez tenha sido uma risada. Ele girou a cabeça para a esquerda, mais ou menos como um movimento de dança de Elvis Presley, e abriu um buraco na parede. Depois se virou de frente para mim de novo, com os ombros cobertos de estilhaços de madeira. Tenho outras ordens, ele vibrou. Ordens para matar. Ele avançou como um touro. Depois da confusão que tínhamos acabado de viver no Serapeu, um touro era a última coisa que eu queria ter que enfrentar. Estendi meu punho. Aui! O hieróglifo para ataque brilhou entre nós. Um punho azul de energia acertou lâmina suja de sangue, atirando o porta fora e através da parede do camarote do outro lado do corredor. Uma pancada como aquela teria nocauteado um humano, mas ouvi LSS sair do meio dos escombros vibrando furioso. Tandy pensa. Seria legal continuar batendo nele com aquele hieróglifo muitas vezes, mas não é assim que a magia funciona. Uma vez pronunciada, uma palavra divina só pode ser usada de novo depois de vários minutos, às vezes até horas. Além do mais, palavras divinas são magia top de linha. Alguns magos demoram anos para dominar um único hieróglifo. Eu havia aprendido do jeito difícil que usar muitas delas esgota a energia rápido demais, e eu não tinha muita para desperdiçar. Primeiro problema, manter o demônio longe de Zia. Ela ainda estava semiconsciente e totalmente indefesa. Invoquei o máximo possível de magia e disse, Enida, Proteger. Luz azul cintilou em torno dela. Tive uma lembrança horrível de quando encontrei Zia em sua tumba aquática na primavera anterior. Se ela acordasse envolta em energia azul e pensasse que estava presa de novo, Zia, falei. Eu não queria matar. Lâmina suja de sangue se levantou dos escombros no outro camarote. Um travesseiro estava empalado em sua cabeça, espalhando penas de ganso pelo uniforme dele. Corri pelo corredor na direção da escada, olhando para trás a fim de ter certeza de que o capitão me seguia e não ia atrás de Zia. Para minha sorte, ele estava bem na minha cola. Cheguei ao convés e gritei, Setne. O fantasma não estava em parte alguma. A tripulação de globos estava enlouquecida, zunindo freneticamente, ricocheteando nas paredes, girando em torno das chaminés, descendo e subindo a prancha de embarque sem nenhum motivo aparente. Acho que, sem as orientações de lâmina suja de sangue, eles ficavam perdidos. O barco precipitava-se no rio da noite, oscilando muito com a correnteza. Passamos entre duas pedras escarpadas que teriam pulverizado o casco, depois caímos por uma catarata com um baque de quebrar o queixo. Olhei para a cabine de comando e não havia ninguém no leme. Era um milagre ainda não termos batido em nada. Eu precisava controlar o barco. Corri para a escada. Quando estava na metade do caminho, lâmina suja de sangue apareceu do nada. Ele passou a cabeça por minha barriga, rasgando minha camisa. Se minha barriga fosse maior. Não, nem quero pensar nisso. Cambaleei para trás, apertando meu umbigo. A pele só estava arranhada, mas ver o sangue em meus dedos me deixou tonto. Que guerreiro, eu me censurei. Felizmente lâmina suja de sangue havia enterrado a cabeça de machado na parede. Ele ainda tentava soltá-la, resmungando, novas ordens, mate Carter Kane. Leve-o para a Terra dos Demônios. Garanta que seja uma viagem só de ida. Terra dos Demônios? Corri escada acima e entrei na cabine de comando. Em torno do barco, a correnteza agitava a água espumosa do rio. Um pilar de pedra surgiu do meio da neblina e raspou no barco a boroeste, arrancando parte da murada. O barco virou de lado e ganhou velocidade. De algum lugar adiante, ouvi o rugido de milhões de toneladas de água despencando no vazio. Estávamos nos aproximando depressa de uma cachoeira. Procurei a margem desesperadamente à nossa volta. Era difícil enxergar na neblina densa com a luz cinzenta fraca do Dua, mas a uns 100 metros da proa pensei ter visto fogueiras acesas e uma linha escura que podia ser uma praia. A Terra dos Demônios parecia ruim, mas não tanto quanto despencar de uma cachoeira e ser destroçado. Arranquei a corda do sino de alarme e firmei o leme, apontando o barco para a margem. Marcane. A bota bem lustrada do capitão me acertou nas costelas e me jogou pela escotilha. O vidro se estilhaçou, arranhando minhas costas e pernas. Bati em uma chaminé quente e caí com força no convés.
Minha visão ficou turva. O corte na barriga ardia. As pernas pareciam ter sido mastigadas por um tigre. Pela dor intensa no tronco, eu devia ter quebrado algumas costelas com a queda. No geral, não era minha melhor experiência em lutas. Olá, Horus falou dentro de minha cabeça. Alguma intenção de pedir ajuda ou você prefere morrer sozinho? Sim, respondi furioso. O sarcasmo é bem útil. Para falar a verdade, eu achava que não me restava energia suficiente para invocar meu avatar, mesmo com a ajuda de Horus. A luta com o touro Apis me deixará quase esgotado, e isso foi antes de eu ser perseguido por um demônio machado e ser chutado através de uma escotilha. Ouvi os passos pesados de lâmina suja de sangue descendo a escada. Tentei me levantar e quase desmaiei de dor. Uma arma, eu disse a Horus. Preciso de uma arma. Tirei do Dua uma pena de avestruz. Sério? Grady Eye. Horus não respondeu. Enquanto isso, os globos de luz voavam de um lado para o outro, em pânico, à medida que o barco avançava depressa na direção da margem. Agora era mais fácil ver a praia, areia negra cheia de ossos e colunas de gás vulcânico saindo de fendas flamejantes. Que ótimo! Exatamente o tipo de lugar onde eu queria atracar. Larguei a pena de avestruz e estendi a mão no Dua de novo. Dessa vez peguei um par de armas conhecidas, o gancho e o mangual, símbolos do faraó. O gancho era um cajado vermelho e dourado de pastor com uma ponta curva. O mangual era uma haste com 3 correntes com cravos de aparência cruel. Eu havia visto muitas armas semelhantes. Cada faraó tinha um conjunto. Mas essas eram perturbadoramente parecidas com as originais. As armas do Deus Sol que eu encontrara na primavera dentro da tumba dizia. O que elas estão fazendo aqui? Perguntai. Elas deviam estar com Ra. Horus continuou em silêncio. Tive a sensação de que ele estava tão surpreso quanto eu. Lâmina suja de sangue saiu de detrás da cabine de comando. Seu uniforme estava rasgado e coberto de penas. O machado tinha algumas lascas novas e a bota esquerda havia entalado no sino de emergência, então o demônio ressoava ao andar. Mas ele ainda estava melhor que eu. Chega, o capitão vibrou. Servi aos Scani por muito tempo. Perto da proa do barco, ouvi o crank, crank, crank da prancha de embarque sendo baixada. Vi Setne percorrendo-a tranquilamente, acima do rio agitado. Ele parou no final da prancha e esperou enquanto o barco se aproximava rapidamente da praia de areia negra. Ele se preparava para pular em direção à segurança. E, abrigado embaixo do braço, Setne levava um rolo grande de papiro, o livro de Thoth. Setne, Grady Eye. Ele se virou e acenou, sorrindo feliz. Vai ficar tudo bem, Carter. Eu volto logo. Tas. Grady Eye. Imediatamente as fitas de Hathor o envolveram, com papiro e tudo, e Setne caiu na água. Não era minha intenção, mas eu não tinha tempo para me preocupar com isso. Lâmina suja de sangue veio para cima de mim, o pé esquerdo fazendo clup, bom. Rolei para um lado quando a cabeça de machado cortou o piso, mas ele se recuperou mais depressa que eu. Minhas costelas pareciam ter sido mergulhadas em ácido. Meu braço estava fraco demais para erguer o mangual de Ra. Levantei o gancho para me defender, mas eu não tinha ideia de como usá-lo. Lâmina suja de sangue cresceu para cima de mim, vibrando com uma alegria maléfica. Eu sabia que não conseguiria me esquivar de outro ataque. Eu estava prestes a me tornar 2 metades de Carter Cane. Acabou! Ele gritou. De repente o capitão foi transformado em uma coluna de fogo. Seu corpo vaporizou-se. A cabeça de machado de metal caiu e cravou-se no chão entre meus pés. Pisquei, pensando se aquilo era alguma espécie de truque demoníaco, mas lâmina suja de sangue fora definitivamente consumido. Além da cabeça de machado, restavam apenas as botas lustradas, um sino ligeiramente derretido e algumas penas queimadas de ganso flutuando no ar. A alguns metros de distância, Zia recostava-se na cabine de comando. Sua mão direita estava envolta em chamas. Sim, ela murmurou para o machado fumegante. Acabou. Zia apagou o fogo, depois veio cambaleando até mim e me abraçou. Eu estava tão aliviado que quase consegui ignorar a dor lancinante nas costelas. Você está bem, falei, o que pareceu idiota naquelas circunstâncias, mas ela me recompensou com um sorriso. Sim, Zia respondeu. Tive um momento de pânico. Acordei cercada de energia azul, mas... Sem querer olhei atrás dela, e meu estômago revirou. Segure-se. Grady Eye. O rainha egípcia bateu na margem a toda a velocidade. Agora entendo toda a importância do uso de cinto de segurança. Segurar-se não serviu para absolutamente nada. O barco invadiu a terra com tanta força que Zia e eu fomos arremessados como balas de canhão. O casco se abriu atrás de nós com um estrondoso cabum. A paisagem voou na direção de meu rosto. Tive meio segundo para ponderar se ia morrer espatifado no chão ou em uma fenda flamejante. Então, acima de mim, Zia segurou meu braço e me puxou para o alto. Eu a vi de relance, séria e determinada, segurando-me com uma das mãos e agarrando as garras de um abutre gigantesco com a outra. Seu amuleto. Havia meses que eu não pensava nele, mas Zia tinha um amuleto de abutre. Ela conseguirá ativá-lo de algum modo, porque ela é simplesmente incrível assim. Para nosso azar, o abutre não era forte o bastante para sustentar o peso de 2 pessoas. Ele poderia apenas retardar nossa queda. Então, em vez de nos espatifarmos, Zia e eu rolamos com força pelo solo arenoso negro, esbarrando um no outro até chegarmos bem na beirada de uma fenda flamejante. Meu peito parecia completamente pisoteado. Cada músculo em meu corpo doía, e eu enxergava tudo duplicado. Mas, para meu espanto, minha mão direita ainda segurava com firmeza o gancho e o mangual do Deus Sol.
Eu sequer havia notado que eles continuavam comigo. Zia devia estar em melhor estado que eu, claro, eu já havia visto animais atropelados em melhor estado que eu. Ela encontrou forças para me puxar para longe da fissura, na direção da praia. Ai, reclamei. Fique quieto. Zia falou uma palavra de comando e o abutre voltou a ser um amuleto. Ela vasculhou a mochila, tirou um pequeno pote de cerâmica e começou a esfregar uma pasta azul nos cortes, nas queimaduras e nos hematomas que cobriam a parte superior de meu corpo. A dor nas costelas diminuiu de imediato. Os ferimentos desapareceram. As mãos de Zia eram macias e quentes. O unguento mágico tinha cheiro de madressilva em flor. Não foi minha pior experiência daquele dia. Ela pegou mais uma porção do unguento e olhou para o corte longo em minha barriga. É melhor você fazer essa parte. Ela passou a pomada para meus dedos e me deixou aplicá-la. O corte se fechou. Sentei-me devagar e cuidei dos cortes de vidro em minhas pernas. Juro que podia sentir minhas costelas se emendando. Respirei fundo e fiquei aliviado ao perceber que não doíam mais. Obrigado, falei. O que é isso? Bálsamo de Nefertem. É uma balsa? A risada dela me fez sentir quase tão bem quanto o bálsamo. Balsamo curativo Critter. É feito de flor de lótus azul, coentro, mandrágora, malaquita moída e alguns outros ingredientes especiais. Muito raro, e este é meu único pote. Então não se machuque mais. Sim, senhora. Fiquei feliz por minha cabeça ter parado de rodar. Minha visão desfocada estava voltando ao normal. O rainha egípcia não estava em tão bom estado. Os restos do casco estavam espalhados pela praia. Tábuas e partes da murada, cordas e cacos de vidro, tudo misturado com os ossos que já estavam ali. A cabine de comando implodira. Fogo brotava das janelas quebradas. As chaminés tombadas cuspiam fumaça dourada no rio. Enquanto observávamos, a popa se desprendeu e afundou, levando junto os globos de luz. Talvez a tripulação mágica estivesse ligada ao barco. Talvez nem fosse viva. Mas ainda assim lamentei quando ela desapareceu sob a superfície lodosa. Não vamos voltar naquilo, comentei. Não, Zia concordou. Onde estamos? O que aconteceu com Setni? Setni. Eu quase havia esquecido o canalha fantasmagórico. Eu não teria me incomodado se ele estivesse no fundo do rio, mas ele tinha o livro de Thoth. Olhei ao longo da praia. Para minha surpresa, vi a uns 20 metros uma múmia cor-de-rosa um pouco surrada, que se retorcia e se debatia nos destroços, aparentemente tentando se libertar. Apontei o casulo cor-de-rosa. Podíamos deixá-lo daquele jeito, mas ele está com o livro de Thoth. Ela abriu um daqueles sorrisos cruéis que me faziam ficar feliz por não tê-la como inimiga. Não temos pressa. Ele não vai longe. Que tal um piquenique? Gosto da ideia. Espalhamos nossos suprimentos e tentamos nos arrumar o máximo possível. Bebi um pouco de água mineral e comi barras de proteína. Sim, veja só, o escoteiro. Comemos, bebemos e vimos nosso fantasma cor-de-rosa embrulhado para presente tentar fugir se arrastando. Como chegamos aqui, exatamente? Zia perguntou. O escaravelho dourado ainda brilhava em seu pescoço. Eu me lembro do serapeu, do touro ápis, da sala com a luz do sol. Depois disso, tudo está embaralhado. Fiz o máximo para descrever o que havia acontecido, o escudo mágico de escaravelho dela, os poderes subitamente extraordinários de Khepri, a maneira como ela havia fritado o touro ápis e quase se incinerado. Expliquei que eu a levará de volta ao barco e que lâmina suja de sangue havia surtado. Zia fez uma careta. Você concedeu a Setni permissão para dar ordens à lâmina suja de sangue? É. Talvez não tenha sido minha melhor ideia. E ele nos trouxe para cá, para a Terra dos Demônios, a parte mais perigosa do Dua. Eu tinha ouvido falar na Terra dos Demônios, mas não sabia muito sobre o lugar. No momento, eu não queria descobrir. Já havia escapado da morte tantas vezes naquele dia que só queria ficar ali sentado, descansar e conversar com Zia, e talvez me divertir vendo Setni se contorcer naquele casulo para chegar a algum lugar. Você, está se sentindo bem? Perguntei a Zia. Quer dizer, com a história do Deus Sol? Ela olhou para a paisagem de areia negra, ossos e fogo. Poucas pessoas ficam bonitas sob a luz de nuvens de gás vulcânico superaquecido. Zia era uma delas. Carter, eu queria contar a você, mas não entendia o que estava acontecendo comigo. Fique a exastra. Tudo bem, respondi. Fui o olho de Horus. Entendo. Zia comprimiu os lábios. Mas Ra é diferente. Ele é muito mais antigo, muito mais perigoso de se canalizar. E está preso naquela carcaça velha. Ele não está conseguindo recomeçar o ciclo de renascimento. É por isso que ele precisa de você, deduzi. Ra despertou falando de zebras, você. E lhe deu esse escaravelho assim que a viu. Ele quer que você seja sua hospedeira. Uma fenda cuspiu fogo. O reflexo nos olhos de Zia me lembrou de como ela havia ficado ao se fundir com Khepri, as pupilas preenchidas por chamas alaranjadas. Quando fui sepultada naquele sarcófago, Zia disse, quase enlouqueci, Carter. Ainda tenho pesadelos. E, quando recorro ao poder de Ra, tenho a mesma sensação de pânico. Ele se sente aprisionado, impotente. Estender minha mente para ele é como tentar salvar alguém que está se afogando. A pessoa se agarra a você e o leva para o fundo também. Zia balançou a cabeça. Talvez isso não faça sentido. Mas o poder de Ra tenta escapar por mim, e quase não consigo controlá-lo. Cada vez que apago, fica pior. Cada vez? Então isso já aconteceu antes? Ela explicou o que havia acontecido na Casa do Descanso, quando tentará destruir terras ensolaradas com suas bolas de fogo.
Apenas um pequeno detalhe que Sedge se esquecera de me contar. Ha é muito poderoso, ela disse. Sou fraca demais para controlá-lo. Nas catacumbas, com o touro Apis, eu podia ter matado você. Mas não matou, respondi. Você salvou minha vida, de novo. Sei que é difícil, mas você consegue controlar o poder. Ha precisa sair de sua prisão. Toda a ideia de magia com sombras que Sedge quer tentar com Bes? Estou com a impressão de que não vai funcionar com Ha. O Deus Sol precisa renascer. Você entende como é isso? Acho que foi por isso que ele lhe deu Kepri, o Sol nascente. Apontei para o amuleto de escaravelho. Você é a chave para trazê-lo de volta. Zia mordeu a barra de proteína. Isso parece isopor. É, admiti. Não é tão gostoso quanto nachos. Ainda estou lhe devendo aquele jantar na praça de alimentação do shopping. Ela deu uma risada fraca. Queria poder ir agora. Normalmente as garotas não ficam tão ansiosas para sair comigo. Não que eu já tenha convidado alguma. Ela se inclinou e me beijou. Eu havia imaginado esse momento muitas vezes, mas estava tão despreparado que não tive uma reação muito tranquila. Larguei minha barra de proteína e inspirei a fragrância de canela de Zia. Quando ela se afastou, eu ofegava como um peixe. Disse algo como, você é uma boa pessoa, Carter, ela falou. E é engraçado. Apesar de ter atravessado uma janela e sido arremessado por uma explosão, você até está bonito. E também tem sido muito paciente comigo. Mas tenho medo. Nunca consegui ficar junto das pessoas de quem eu gostava, meus pais, Iskandar. Se eu for fraca demais para controlar o poder de Ha e acabar machucando você, não, interrompi imediatamente. Você não vai me machucar, Zia. Ha não a escolheu por você ser fraca. Ele a escolheu porque você é forte. Olhei para o gancho e o mangual a meu lado. Eles meio que apareceram. Acho que estão aqui por algum motivo. Você devia segurá-los. Tentei entregar as armas, mas Zia fechou meus dedos em torno delas. Guarde-os, ela disse. Você tem razão, eles não surgiram por acaso, mas surgiram em suas mãos. Podem ser de Ra, mas Horus deve ser faraó. As armas pareceram se aquecer, ou talvez fosse apenas o fato de Zia estar segurando minhas mãos. A ideia de usar o gancho e o mangual me deixava nervoso. Eu havia perdido meu Kopesh, a espada usada pelos guardas do faraó, e recebido as armas do próprio faraó. E não um faraó qualquer. Eu estava com os instrumentos de Ra, o primeiro rei dos deuses. Eu, Carter Kane, um garoto de 15 anos que sempre estudará em casa, ainda estava aprendendo a fazer a barba e mal sabia que roupa usar em um baile de colégio, havia sido julgado digno das armas mágicas mais poderosas de todos os tempos. Como você pode ter certeza? Perguntai. Como elas poderiam ser minhas? Zia Soryu. Talvez eu esteja entendendo Ra melhor. Ele precisa do apoio de Horus. Eu preciso de você. Tentei pensar em uma resposta e se tinha coragem de pedir mais um beijo. Jamais imaginara que meu primeiro encontro aconteceria em uma margem entulhada de ossos na terra dos demônios, mas naquele momento eu não queria estar em nenhum outro lugar. Então ouvi um baque, o som de uma cabeça batendo em um pedaço grosso de madeira. Setni resmungou uma praga abafada. Ele havia conseguido se arrastar até acertar um pedaço quebrado da quilha. Tonto e desequilibrado, rolou para a água e começou a afundar. É melhor irmos pescá-lo, sugeri. Sim, Zia concordou. Não queremos que o livro de Thoth seja danificado. Puxamos Setni para a praia. Zia cuidadosamente desfez apenas as fitas em torno do peito dele, para conseguir tirar o livro de Thoth debaixo de seu braço. Setni falou. Lamento, não me interessa, eu disse. Estamos com o livro, então agora vamos embora. Não quero levar outra facada nas costas ou continuar ouvindo suas mentiras. Setni revirou os olhos. Ele balançou a cabeça vigorosamente, resmungando que provavelmente era uma ótima explicação para justificar ter feito meu servo demônio se virar contra mim. Zia abriu o papiro e estudou o texto. Depois de algumas linhas, ela começou a franzir o senho. Carter, aqui tem informações muito perigosas. Estou apenas dando uma olhada por cima, mas vejo descrições dos palácios secretos dos deuses, feitiços para obrigá-los a revelar seu nome verdadeiro, indicações de como reconhecer todos os deuses, independentemente da forma que eles tentem assumir. Ela olhou para mim, assustada. Com esse tipo de conhecimento, Setni poderia ter causado muito estrago. A única coisa boa, pelo que posso ver, é que a maioria desses feitiços só pode ser executada por um mago vivo. Um fantasma não conseguirá lançá-los. Talvez por isso ele tenha nos mantido vivos durante esse tempo, deduzi. Precisava de nossa ajuda para pegar o livro. Planejava nos enganar depois para que lançássemos os feitiços que ele quisesse. Setni resmungou um protesto. Podemos encontrar a sombra de Apophis sem ele? Perguntai a Zia. Setni murmurou, mas eu o ignorei. Zia leu mais algumas linhas. Apophis, o Shield de Apophis. Sim, aqui está. Ele fica na terra dos demônios. Então estamos no lugar certo. Mas este mapa, ela me mostrou uma parte do papiro tão cheia de hieróglifos e imagens que eu sequer conseguia identificar que aquilo era um mapa. Não tenho ideia de como ler isto. A terra dos demônios é gigantesca. Pelo que li, está em constante modificação, se desfazendo e se reconstruindo. E é cheia de demônios. Quem diria? Tentei engolir o gosto amargo na boca. Então estaremos tão deslocados aqui quanto os demônios no mundo mortal. Não conseguiremos passar despercebidos em lugar algum, e tudo o que nos encontrar vai querer nos matar. Sim, Zia concordou. E nosso tempo está acabando. Ela estava certa.
Eu não sabia exatamente que horas eram no mundo mortal, mas havíamos entrado no Dua no final da tarde. Aquela hora já devia ter anoitecido. Uau, não passaria do pôr do sol. Ele podia inclusive estar morrendo naquele momento, e a coitada de minha irmã? Não. Era doloroso demais pensar nisso. Mas ao amanhecer do dia seguinte Apophis se ergueria. Os magos rebeldes atacariam o primeiro Nomo. Não podíamos nos dar ao luxo de ficar vagando por uma terra hostil, enfrentando tudo em nosso caminho até encontrarmos o que procurávamos. Olhei furioso para Setner. Estou supondo que você pode nos levar até a sombra. Ele assentiu. Olhei para Fia. Se você não gostar de algo que ele fizer ou disser, pode incinerá-lo. Com prazer. Ordenei que as fitas liberassem apenas a boca dele. Santo Horus, parceiro. Setn reclamou. Por que me amarrou? Bem, vejamos. Talvez porque você tentou me matar. Ah, aquilo? Setn suspiro. Escute, parceiro, se vai fazer um escarcel todas as vezes que eu tentar matar você. Escarcel? Zia perguntou, invocando uma bola de fogo na mão. Tudo bem, Setn falou. Escute, aquele capitão demônio ia trair você de qualquer jeito. Só dei um empurrãozinho. E tive motivo para isso. Precisávamos chegar aqui, na Terra dos Demônios, certo? Seu capitão nunca teria aceitado traçar essa rota, a menos que acreditasse que podia matar você. Esta é a terra dele. Demônios nunca trazem mortais aqui, a menos que eles sejam um jantar. Eu precisava lembrar que Setn era um mestre da mentira. O que quer que ele me dissesse seria conversa para Apis dormir. Redobrei minha força de vontade contra as palavras dele, mas ainda era difícil não achá-las razoáveis. Então você ia deixar lâmina suja de sangue me matar, falei, mas era por uma boa causa. Ah, eu sabia que você ia dar conta dele. Zia mostrou o papiro. E é por isso que você estava fugindo com o livro de Thoth? Fugindo? Eu ia explorar o caminho. Queria encontrar a sombra para guiá-los até ela. Mas isso não tem importância. Se me soltarem, ainda posso levá-los à sombra de Apophis e consigo fazê-los passar despercebidos. Como? Zia perguntou. Setn bufu indignado. Pratico magia desde que seus ancestrais usavam fralda, boneca. E embora seja verdade que não posso lançar todos os feitiços de mortais que eu gostaria, ele lançou um olhar sonhador para o livro de Thoth. Aprendi alguns truques que só os fantasmas podem fazer. Se me desamarrarem, eu mostro. Olhei para Fia. Dava para ver que estávamos pensando o mesmo, ideia terrível, mas não tínhamos uma melhor. Não acredito que estamos realmente considerando isso, ela resmungou. Sensório. Ei, vocês estão sendo espertos. Esta é a melhor chance de vocês. Além do mais, eu quero que vocês tenham sucesso. Como disse, não quero que Apophis me destrua. Não vão se arrepender. Eu sei que vou, respondi. Estalei os dedos e as fitas de Hathor se soltaram. O plano genial de Setn? Ele nos transformou em demônios. Bem, sim, na verdade era só um glamour, então parecíamos demônios, mas era a melhor magia de ilusão que eu já tinha visto. Zia olhou para mim e começou a rir. Eu não conseguia ver meu rosto, mas ela disse que, no lugar da cabeça, agora eu tinha um enorme abridor de garrafa. O que percebi foi que minha pele estava roxa e minhas pernas eram peludas e curvas como as de um chimpanzé. Não critiquei a risada de Zia, mas ela não estava muito melhor. Agora era uma garota demônio grande e musculosa com pele verde viva, vestido com estampa de zebra e cabeça de piranha. Perfeito, disse Setn. Vão passar despercebidos. E você? Perguntei. Ele abriu os braços. Ainda usava calça jeans, tênis branco e paletó preto. Os anéis de diamante nos mindinhos e a corrente de angs de ouro brilhavam à luz do fogo vulcânico. A única diferença era que sua camiseta vermelha agora tinha a inscrição, Dali, Demônios. Não dá para melhorar o que já é perfeito, parceiro. Esta roupa funciona em qualquer lugar. Os demônios não vão nem olhar duas vezes se é que eles têm olhos. Agora, vamos. Setn se afastou da praia sem esperar para ver se o seguíamos. De vez em quando, estudava o livro de Thoth para se orientar. Ele explicou que seria impossível encontrar a sombra naquela paisagem inconstante sem consultar o livro, que fazia às vezes de bússola, guia turístico e calendário astronômico. Ele nos prometeu que a viagem seria breve, mas para mim ela parecia bem longa. Qualquer tempo a mais na terra dos demônios e não sei se eu teria enlouquecido. A paisagem era como uma ilusão de ótica. Víamos uma enorme cordilheira ao longe, percorríamos 15 metros e descobríamos que as montanhas eram tão pequenas que dava para pular por cima delas. Eu pisava em uma pequena poça e de repente me via afogando em um poço de 15 metros de largura. Templos egípcios imensos desmoronavam e se reorganizavam como se um gigante invisível estivesse brincando com blocos de montar. Penhascos de pedra calcária brotavam do nada, já esculpidos com estátuas monumentais de monstros grotescos. Os rostos rochosos se viravam para nos ver passar. E havia os demônios. Eu tinha visto vários debaixo da montanha Camelback, onde Sete construíra sua pirâmide vermelha, mas ali em seu ambiente natural eles eram ainda maiores e mais horríveis. Alguns pareciam vítimas de tortura, com ferimentos abertos e membros retorcidos. Outros tinham asas de insetos, ou muitos braços, ou tentáculos feitos de escuridão. Quanto às cabeças, quase todos os animais do zoológico ou ferramentas de canivetes suíços estavam bem representados. Os demônios vagavam em hordas pela paisagem escura. Alguns construíam fortalezas. Outros as destruíam. Vimos pelo menos uma dúzia de batalhas de amplas proporções. Demônios alados voavam em círculos pelo ar enfumaçado, de vez em quando capturando monstros menores distraídos e levando-os embora. Mas nenhum nos incomodou.
À medida que avançávamos, sentia cada vez mais a presença do caos. Um arrepio gelado começou a se formar em minhas entranhas, espalhando-se pelos membros como se meu sangue estivesse virando gelo. Eu havia sentido isso na prisão de Apophis, quando a náusea do caos quase me matara, mas o lugar agora parecia ainda mais tóxico. Depois de um tempo, percebi que tudo na terra dos demônios era puxado na direção em que andávamos. A paisagem inteira se curvava e desmoronava, como se a trama da matéria estivesse se desfazendo. Eu sabia que a mesma força puxava as moléculas de meu corpo. Zia e eu devíamos estar mortos. Mas, por pior que fossem o frio e a náusea, eu sentia que eles deviam estar piores. Algo nos protegia, uma camada invisível de calor que mantinha o caos afastado. É ela, a voz de Horus disse, com respeito relutante. Ra nos sustenta. Olhei para Fia. Ela ainda parecia uma garota demônio verde com cabeça de piranha, mas o ar à sua volta tremulava como vapor em uma rua quente. Setni não parava de olhar para trás. A cada vez, ele parecia surpreso por ver que ainda estávamos vivos. Mas dava de ombros e seguia em frente. Os demônios começaram a ficar escassos. A paisagem se tornou ainda mais distorcida. Formações rochosas, dunas, árvores mortas, até colunas de fogo, tudo se inclinava para o horizonte. Chegamos a um campo repleto de crateras, salpicado pelo que pareciam flores enormes de lótus pretas. Elas brotavam depressa, abriam suas pétalas e explodiam. Só quando chegamos mais perto que percebi serem aglomerações de tentáculos sombrios, como Sede havia descrito no baile do liceu. Cada vez que uma explodia, ela cuspia um espírito que fora arrastado do mundo superior. Esses fantasmas, não mais que pálidos fiapos de névoa, tentavam desesperadamente se segurar em algo, mas logo eram dispersados e levados embora na mesma direção em que seguíamos. Zia franziu o senho e perguntou para Setni, você não é afetado? O mago fantasma se virou. Pela primeira vez sua expressão era grave. Ele estava mais pálido, suas roupas e joias sem cor. Vamos continuar andando, Oka? Odeio este lugar. Fique aí paralisado. Reconheci o penhasco à nossa frente, o mesmo da visão que Apophis me mostrará. Só que agora não havia espírito algum abrigado nele. Minha mãe esteve ali, falei. Fia pareceu entender. Ela segurou minha mão. Talvez tenha sido um penhasco diferente. A paisagem está sempre mudando. De algum jeito eu sabia que era o mesmo lugar. Tinha a sensação de que Apophis o mantivera intacto só para me provocar. Setni girou os anéis nos mindinhos. A sombra da serpente se alimenta de espíritos, parceiro. Nenhum deles dura muito. Se sua mãe esteve aqui, ela era forte, insisti. Maga, como você. Se você consegue resistir, ela também podia. Set hesita. Depois deu de ombros. Claro, parceiro. Agora nós estamos perto. Melhor continuarmos andando. Logo ouvi um rugido distante. O horizonte brilhava vermelho. Parecíamos andar mais depressa, como se tivéssemos subido em uma esteira rolante. E então chegamos ao cume de uma colina, e vi nosso destino. Aí está, Setni anunciou. O mar de caos. Diante de nós se estendia um oceano de névoa, fogo ou água, era impossível definir. Matéria vermelha acinzentada se revolvia, fervente e fumegante, revirando-se como meu estômago. O mar se estendia até onde a vista alcançava, e algo me dizia que não tinha fim. A beirada não parecia uma praia, mas sim uma cachoeira ao contrário. Chão sólido despencava no mar e desaparecia. Um pedregulho do tamanho de uma casa rolou colina abaixo à nossa direita, desceu até a praia e dissolveu-se na arrebentação. Pedaços de solo, árvores, prédios e estátuas não paravam de voar acima de nós e mergulhar no oceano, evaporando ao tocar as ondas. Nem os demônios eram imunes. Alguns alados sobrevoavam a praia, percebiam tarde demais que estavam muito perto e desapareciam aos berros na sopa enevoada e agitada. Ela também nos puxava. Em vez de andar para frente, eu agora estava recuando por instinto, só para não sair do lugar. Se chegássemos mais perto, eu temia não conseguir parar. Só uma imagem me dava esperança. A algumas centenas de metros ao norte, projetando-se para o meio das ondas, havia uma faixa de terra firme que parecia um quebra-mar. Na extremidade erguia-se um obelisco branco como um monumento a Washington. A Torre Relúcia. Eu tinha a sensação de que ela era antiga, ainda mais velha que os deuses. Por maior que fosse a beleza do obelisco, não pude deixar de pensar na agulha de Cleópatra às margens do rio Tâmisa, onde minha mãe havia morrido. Não podemos descer até lá embaixo, eu disse. Sadnariu. O mar de caos? É de lá que todos saímos, parceiro. Você nunca ouviu a história de como o Egito se formou? Ele se ergueu desse mar, Zia disse, quase em transe. Mat surgiu do caos, a primeira terra, criação a partir da destruição. Isso, Setni confirmou. As duas grandes forças do universo. E lá estão elas. Aquele obelisco é a primeira terra? Perguntai. Sei lá, Setni respondeu. Eu não estava lá. Mas com certeza aquele é o símbolo do mar. Todo o restante, esse é o poder de Apophis, sempre consumindo a criação, sempre devorando e destruindo. Diga, qual força é maior? Engoli em seco. Onde está a sombra de Apophis? Sadnariu. Ah, está aqui. Mas para vê-la, para pegá-la, você vai ter que lançar o feitiço de lá, da beirada do quebra-mar. Não vamos conseguir, Zia falou. Um passo em falso, claro, Setni concordou, com entusiasmo. Vai ser divertido,